Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 148. Estamos quase chegando ao episódio 150, hein, Joyce? Quem diria, né? Pouca estrada, né? Meu Deus, eu sou o André Cantoni, ao meu lado, Joyce Morastoni. Bem-vindos, Blumencasters. Temos muita estrada aí pela frente, já trilhamos uma boa parte dela. E sempre com pessoas maravilhosas, sempre com grandes memórias, com grandes personalidades, personagens aqui de Blumenau. E hoje não seria diferente. Hoje tem um tema aí que a gente vai permear, que é um tema muito legal, muito gostoso, muita gente se identifica, que é o cinema. E mais do que o cinema, uma pessoa aí muito importante para a história de Blumenau, que contribuiu muito, era um apaixonado. E hoje a gente está aqui com o filho dele, vai falar aqui então com o Jorge Roletz, filho do seu Herbert Roletz. Seja muito bem-vindo, Jorge. Gente, obrigado, boa noite a todos. Tá? Te agradeço muito, André, aí, o convite. Eu acho que é muito importante manter viva toda essa memória de Blumenau, não só do cinema, mas de todas as áreas que a gente vem acompanhando com vocês aí no Blumencast. Né? Agradeço a oportunidade, tá? Em nome de todos, até da família, tá? Por poder estar aqui. E vamos ver se a gente vai fazer um papo bem legal aí. Vai ser, com certeza, cara. Eu que agradeço. E vou pedir aí para você se inscrever no nosso canal, porque tem episódios todas as semanas, inéditos, como eu falei, de personalidades aqui que contribuíram com a história, com o jornalismo, com a política, com a cultura, enfim, os mais variados cenários aqui de Blumenau. E então, para você não perder os próximos episódios, se inscreva, ative lá as notificações, o sininho, curta, comente no final do episódio aí pra gente saber que você tá do outro lado e tá curtindo o Blumencast, certo? Pedir para vocês também seguirem o @Blumencast lá no Instagram, ajuda bastante a gente, lá tem muito conteúdo extra. Agradecer também a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio. E que mais, Joyce? Temos o canal de cortes, né? Temos o canal de cortes. Está sempre sendo atualizado, né? Estamos colocando os cortes dessa temporada, né? Aos pouquinhos está subindo tudo lá. Exatamente, que é o Cortes do Blumencast. Então você tem uma oportunidade aí de assistir fatias do podcast, caso você não tenha muito tempo, ou você pensa o seguinte, mas quem que é essa pessoa? Dá uma olhadinha em um corte, se tu achar interessante, aí sim você vai pro episódio completo, certo? Isso aí, você pode ser membro do Blumencast também. Exato, né? Então a gente inclusive tem um membro novo aí para divulgar. Sim, bem-vindo, Bruno Barbieri. Bruno Barbieri, pô, que legal. A gente se encontrou lá no lançamento do camarote da Spaten, né? Da Oktoberfest. E é um cara que já acompanhava a gente há mais tempo. E foi muito legal te conhecer, cara. E tá sendo um prazer aí te ter como membro do Blumencast. Assim, você tá apoiando a produção aqui independente do audiovisual de Blumenau. E com isso a gente, né, com esse apoio de você e de mais os outros capivaras aí, né, como a gente chama carinhosamente os nossos membros, a gente está conseguindo aí melhorar os nossos equipamentos e fazer conteúdos cada vez melhores para vocês e para todos os blumenauenses, né, Joyce? É isso aí. E aí tem as vantagens que estava aparecendo aí na tela, né? Isso, e uma das vantagens é ganhar um brinde, né? Olha só, e a gente recebeu aqui, ó, um brinde do nosso convidado Jorge aqui, que é esse Blu-ray do filme Gravidade. Ele disse que tinha duplo lá, né? E, cara, ele me mostrou a foto lá do arquivo. Ele tem mais de 4.000 títulos lá entre DVDs e Blu-rays. E, poxa, que legal, né? Tá recebendo aqui, ó, um Blu-ray lá da coleção do Jorge Roletz, porque a gente sabe, né, assim como o pai dele era, ele também é um cinéfilo, né, Jorge? Na verdade, um viciado. É um viciado. Como dizia meu pai, que o cinema era um vírus, né, que infectou ele quando era moleque, né, e quem levava ele para os cinemas era a mãe dele, né? E esse vírus acabou passando para mim, né? Não teve jeito, né? Foi genético. Foi genético a coisa, né? Cara, que legal. E a gente tava conversando um pouquinho no off, claro que a gente vai depois, né, conversar um pouco mais, mas tu gosta muito do Batman, né? Já é uma coisa em comum aqui entre a gente. Exatamente. Aqui. E ainda mais... Meu personagem de quadrinhos é o preferido, não tem. Né? E a trilogia do Nolan. Do Nolan, não tem. Dark não Knight. Tem que ser, exatamente, bem isso. Que legal, cara. Então, pô, muito obrigado, tá, Jorge, pelo presente aqui. Tenho certeza que quem for sorteado ou se a gente fizer aí uma indicação vai gostar bastante aqui de estar recebendo o Blu-ray do Gravidade. E que mais, Joyce?
E nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores, agradecer a CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau, inclusive estamos gravando aqui nos estúdios da CRC, e agradecer também a Premier Soft, que foi premiada como a segunda melhor empresa para se trabalhar do Brasil no segmento tech. Para quem não sabe, a Premier Soft é uma fábrica de software, ou seja, eles desenvolvem os mais variados softwares conforme a sua necessidade, e eles também fazem alocação de profissionais de TI para empresas que estejam precisando desses profissionais, tá? Então, se você é uma empresa aí de TI, pode contar também com as soluções da Premier Soft. É isso, Joyce? Isso aí. Temos também a Lavô. Lavô, né? Que é a primeira lavanderia self-service de Blumenau. A gente gosta tanto do pioneirismo aqui na nossa cidade. Eles têm um recadinho para vocês. Escuta aí. Chegou a hora de lavar a roupa. Você já conhece a Lavô? Com lojas em todo o Brasil, a Lavô é a sua nova forma de lavar roupas. Você mesmo lava suas roupas de forma prática, rápida e econômica, dentro de um ambiente agradável e democrático. Afinal, a Lavô é para todos. Aposente a máquina de lavar velha e troque pelas novas máquinas de última geração da Lavô. Enquanto suas roupas estão lavando, você aproveita seu tempo para viver mais e melhor. Parece que a hora de lavar a roupa suja ficou bem melhor, não é mesmo? Muito obrigado aí para a Lavô. Lembrando que eles têm 2 endereços aqui em Blumenau. O primeiro fica na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta Linear. O horário lá de atendimento é fantástico, é das 6 da manhã até a meia-noite. E lá na República Argentina, anexo ao posto GG, Shell, lá o horário fica das 6 às 10 da noite. E temos a Contabilidade Rampelotti, né? Muito obrigado também para a Contabilidade Rampelotti, aí o nome da Patrícia, da Dai, né? E dizer para vocês que se você estiver precisando aí de fazer contabilidade geral da sua empresa, dar baixa, fazer algum tipo de movimentação da sua empresa, folha de pagamento, enfim, pode contar com a Contabilidade Rampelotti, que elas já estão há muitos anos aí no mercado com credibilidade e confiança, certo? Isso aí. Vamos que vamos? Bora. Jorge Holitz, cara, Olá, que legal, cara, estamos aqui juntos. Eu fiquei sabendo, né, mais por causa até do documentário, né, que recém foi lançado aí, né, Memórias de Herbert Holitz, esse Isso é o nome, mesmo. né, do documentário, né, Jorge? Mas antes até da gente falar um pouco do documentário, eu queria saber, assim, quem que foi Herbert Holitz, pra gente entender um pouquinho quem que foi esse cara. Bom, temos dois lados, né? Tem o Herbert Holitz família e o Herbert Holitz cinema. Sim. Né? Como cinema, ele, como eu te disse, minha avó, né, começou a botar ele nesse mundo, tá, do cinema, levava ele nas matinés para ver Gordo e o Magro, seriados, que na época tinha muito seriado. E ele nasceu né? em Blumenau, cara? Nasceu em Blumenau, Uhum. tá? Nos anos 35, Aham. né? E aí, logo novo, né, ele começou essa coisa de gostar de cinema, de mexer com cinema, e ele teve vários amigos aí também, que era o Alvacir e o Braga Miller, que você Aham. entrevistou aqui, Isso, né, legal. que também mexiam com cinema. Verdade. Teve o Araldo Mock e o seu Mock lá, que eram donos do Cinemoc. Cinemoc, né? Aham. O seu Araldo, por sinal, era uma personalidade à parte, né? Porque ele construiu os projetores, né? E fazia cinema itinerante aí nas cidades de Pomerode, Timbó, Gaspar e tudo mais, né? Então, assim, todo esse pessoal eu acabei fazendo amizade e tendo contato, né? Com eles, né? E o Braga, outro dia eu conversando com o Braga me lembrou de uma coisa assim que eu também não tinha tanto assim, não era nem nascido, né? Que ele e o meu pai, né? Brincavam de cinema, vamos dizer assim. Ah, é? Tá? Porque eles eram contemporâneos Sim. e eram crianças ou Eram crianças, jovens? não, crianças mesmo? crianças de aí, devia-se 10, 11 anos, Aham. né? E aí eles recortavam, meu pai sempre, né? O cinema, então eles recortavam as figurinhas que saíam nos jornais, né? Os cartazes, né? E montaram o cinema e lá eles colavam como se fossem os cartazes de cinema. Né? E meu pai, inclusive, montou um projetor, né? Que ele pegava tirinhas de quadrinho, né? Colava em formato Na de como se sequência? fosse um filme, né? Aí botou uma lâmpada atrás, né? E passava aquilo Ia para girando. ele, exatamente, Olha. girando assim a manivela. Tá? Caramba. Tem inclusive um documentário que foi feito alguns anos atrás da TVE de Floripa, né? Onde ele mostra ele usando esse projetor. Ele tipo guardou, então? Guardou, Cara, ele tinha um negócio assim muito legal, né? Sim. E aí, como eu te disse, ele cresceu nesse mundo, aí quando surgiu a oportunidade no
Cine Bush. Deixa eu só te perguntar, ele morava onde? A família começou morando Olha, onde? a família morava primeiro no Bom Retiro, Aham. tá? E depois eles foram para Alvincherada, ali perto do Tabajara, Sim. tá? Onde minha mãe mora até hoje. É? Né? Aham. Isso ali foi nos anos 63, eu era pequeno, tá? Acho Sim. que 64. Dessa mudança aí. Dessa mudança, né? Porque quando ele casou, ele foi morar na Rua São Paulo. Tá. Uma casa ali na Rua São Paulo. Mas ali eu acho que eles ficaram uns 3 anos só. Aí quando eu nasci, eles queriam uma outra. E no Bom Retiro... Aí era da família. Era da família Rolletz, no caso. E era perto da onde? Porque ali tem os casarões na Hermann Hering e tem em Vitor Hering. Mais ou menos Sim. nas proximidades ali, quando termina aquela praça Da Iote? da Iote, Aham. era por ali, tá? Não sei Aham. te especificar Perfeito. exatamente, Sim, né? sim. Mas era mais ou menos por ali. A casa não existe mais, Aham. né? Mas era por ali. Eu até tem uma veterinária ali, Sim. que a casa, se olhar as fotos dele, lógico que foi modificado, mas se olhar as fotos, me parece ser aquela casa, mas também não perfeito. posso te garantir nada, Claro, porque claro. não sei, né? Sim, mas era nas imediações. Porque meu avô era açougueiro, Ah, é? né? Ele criava gado para cortar, Sim, né? sim. E ele era açougueiro, né? Então, por isso que ele tinha ali um pasto lá, onde tinha... não sei Sim, o quê, era né? bem comum na época, né? Sim, E muito até eu fiquei sabendo esses dias que Blumenau teve um abatedouro municipal, né? Não sabia disso, Sim, cara. Que loucura, sim, né? teve. Não, Poxa. Blumenau sempre foi uma cidade pungente, tá? Sempre à frente, É tá? verdade. E por isso que eu te digo, o cinema em Blumenau é uma referência para o cinema de rua, Aham. tá? Para o estado de Santa Catarina e às vezes até no país, tá? Sim. Nos anos 60, Blumenau tinha 5 cinemas, Pois é, né? tá? Eu não sei se tu conhece todos Cine eles. Blumenau, Cine Bush, Cine Bush, aí o Cine Mock, Cine Mock, Cine Atlas Atlas. e Cine... Eu vou errar no último, cara. Não pode Vamos lá, ser, vamos lá. gente. Cine... Tu pensa, tu tens 2 no centro, um na Isso, Itopava Norte, isso. um na Vila Nova e o outro era em que bairro? Qual é o bairro grande? Garcia. Aí, Cine Garcia. é isso aí Ô, cara, tá. Então, pô, nota Tá 9,5, vai. Só pela... Pô, valeu. Legal, cara. O Cine Garcia ficava onde hoje é a comunidade de Santo Antônio ali, Ah, quando sai do Zendron ali, Sim, né? sim. Tem a igreja lá. Sim. O Cine Bush tá o prédio lá hoje ainda. O Cine Blumenau é onde hoje é a Magazine Magazine Luiza. Luiza. O Cine Carlitos era na Teodoro, Sim. tá? O prédio tá lá ainda hoje também, tá? Cine Atlas. E o Cine Atlas, desculpa, Isso. o Cine Atlas. E o Cine Mock era lá onde está hoje Cine ainda, ali Mock, perto da ponte Santa Catarina. Depois ali. virou até locadora de Isso, vídeo e tudo isso. mais, Aham, tá? Mas pô, assim, legal. era, e eram cinemas bonitos até para a época, né? Então assim, eu fiz a conta esses dias, eu estava com o Braga, a gente estava dizendo, pô, Cine Bush chegava a ter 5 sessões no domingo e todas lotadas. Caramba. Tá? Então, tu imagina, e era um cinema de 1.200 lugares. Era muito praticamente. grande, Era né? muito grande, tá? Então, hoje, às vezes, eu acho que assim, todos os cinemas de Blumenau, eu acho que não juntam numa sessão o que meu, juntava caramba. um cinema desse. E é tá? toda uma nostalgia. Tu viveu esse tempo, né? Um pouco, né, Sim, Jorge? sim. Tipo, pô, aquela nostalgia de... Como tu falou, cinema de rua, diferente desse hoje, que é dentro do shopping, né? Então, pô, tu via lá já os cartazes, daí tu já logo entrava, daí tinha um pipoqueiro, era diferente mesmo. E era um negócio assim, era muito ponto de encontro. Né? Quantas pessoas... Pô, eu comecei a trabalhar no cinema quando eu tinha 10 anos de idade, praticamente. Né? E eu comecei a trabalhar como vendendo bala ali na Bombonière, né? Vendendo bala. Então, assim, lógico, uma criança de 10 anos, imagina, não era muito alto. Então, minha mãe construiu um banquinho, né? E eu ficava em cima daquele banquinho. Tá? E teu pai trabalhava no Cine Bush. E meu pai trabalhava, ele gerenciou tanto o Cine Bush como o Cine Blumenau. Ele gerenciou os 2 cinemas, sim, tá? Durante muito tempo, né? O Cine Blumenau até 83, quando a enchente veio, a enchente de 83. E acabou, como pô. o Cine Blumenau tinha as cadeiras assim, né? E depois subia de novo, Sim. tá? E a água entrou e ficou. Sim. Virou uma piscina. Uma piscina, tá? perfeito. E quando a gente conseguiu, porque assim, a enchente de 83 foi uma surpresa para todo mundo, mas não estava acostumado numa enchente daquele volume, né? E o cinema ficou, assim, 10 dias praticamente debaixo d'água, tá? Com água dentro. E meu pai desesperado. Eu nunca vi uma pessoa assim tão desesperada como ele, porque ele chegava lá e ele tinha vontade de chorar, porque o cinema era todo aqueles tacos, né? Aquilo começou a boiar tudo, levantar, soltar. Sim, soltou a cola, né? A parte de cadeiras, a parte de baixo do cinema foi tudo jogado fora. Imagina. Tá? Tudo jogado fora.
Tá? Os projetores não, que ficavam no segundo andar, logicamente, aí não se aproveitou, né? Mas aí... O mobiliário, né? Aí como o dono do prédio já não queria mais continuar com o processo, porque o cinema era arrendado, né? Não queria mais, encerrar as atividades ali, né? E aí ficou só, na época, o Cinebush aqui no O centro. Cinebush foi o primeiro e o último? O primeiro a abrir, o último a fechar? E o último a fechar. Caramba. Tá? Ele abriu, agora não tem mais ou menos a ideia. Porque assim, na verdade o Cinebush começou... Mas lá nos anos 30, né? Mais ou menos isso. Porque o Cinebush, na verdade, onde hoje é o Grande Hotel Blumenau, ali, né? Tinha o Hotel Rollets, que era da família. Era da família, Era isso da que eu família. queria... Era uma Isso, dúvida que eu tinha. Era do meu... Na verdade, era do meu tataravô. Tataravô. Tá? E aí depois teve um outro filho dele que ficou com o hotel. Tocando. E a nossa, vamos dizer, a minha família saiu desse negócio, né? E ele tinha um salão anexo, tá? Que era o salão Rollets, né? E ali o Frederico Guilherme Bush. Sim, tá? que era, na época ele era prefeito da cidade ou ainda não? Não, mas ele era empresário, né? Ele era empresário, era um cara de muito muita forte. visão. Exato. Muita visão, era um visionário. Total. Tá? E ele começou a passar os filmes lá. Tá? Começou a passar os filmes lá, papapá, e aí, do lado do hotel, eles construíram o Cinebush, onde está até hoje, né? A estrutura lá. Né? E... Quem estava aqui, que comentou também, o Emílio Chiran, porque a Flamengo ficava na frente ali, ele falava, cara, eu lembro certinho do seu Bush, né? Sim. Numa cadeira de palha, sentado, lendo seu jornal na frente do Cinebush ali. Legal. Então, assim, como eu estava te falando, né? Era um ponto de encontro dos blumenauenses, tá? O pessoal não tinha tanta opção de lazer e coisa, então, assim... Todo domingo tu encontrava as mesmas pessoas que estavam lá, né? Um cliente, assim, que eu me lembro muito assíduo, era o seu Willy Zibert, que era o dono da casa Willy Zibert. O neto dele veio aqui, o Sávio. E ele, além de ser um cineasta, né? Que filmou muitas coisas de Blumenau em 16mm, né? E de uma qualidade fantástica, né? Ele fazia transição, ele fazia corte, cara, o cara... Um acervo fantástico ele tinha. E além do que, acho que, eu não me lembro mais, assim, às vezes me falha algumas coisas, mas ele promovia sessões na casa dele de cinema, tá? Ele trazia os filmes alemães, tá? Como me lembro um que eu vi lá, que era o Decomissar, porque assim, era mais para o pessoal mais adulto, né? Mas como ele sabia que eu gostava de cinema também, já estava no mesmo caminho do meu pai, ele me convidou e eu tive a oportunidade de participar algumas vezes dessas sessões, né? Cara, tinha até o nome desse grupo ali, era... Vídeo em Alemão Verein, né? Que é o grupo, né? Sempre, né? Agora eu não vou lembrar. Então eles faziam a sessão. E o seu Willy Zibert assistia todos os filmes que passavam. Todos, sem exceção. Ele ia uma sessão no Cinebush, uma sessão no Cinemenal, e sempre tinha a mesma coisa. Ele comprava balas de hortelã. Ah, é? Era a característica dele. Só comprava bala de hortelã. Bala de hortelã, não comprava pipoca, não comprava eu já outra sabia coisa. Quando ele vinha, já pegava o pacotinho, botava o X número de balas que ele queria e já deixava pronto porque ele queria. E ele assistia tudo, então assim... E tinha vários tipos, né, Jorge? Tipo assim, tinha de terror, tinha de aventura ou não? Tinha, Tudo. Assim, ó... Lógico, o cinema teve suas fases. Isso. Né? Então, assim, a gente teve a fase do western americano, do musical, John Wayne, né? dos musicais, né? Aí depois vieram os westerns italianos, né? Mais da máfia. Veio os policiais dos anos 80, né? Aí depois teve uma febre de cinema chinês, que eram os filmes de Kung Fu, que famoso filme de Kung Fu, né? Que assim, me lembro que o Cinebush fazia a sessão dupla. Você pagava o ingresso e via 2 filmes. Tá? Porque aquilo vinha assim, os caras chineses, né? Produziam em escala, grande escala. Sim, eu acho que os caras faziam um filme, cortavam e dali faziam. Porque eu me lembro que um lá que era o espadachim de um braço só. Né? Antes de Hollywood inventar esse lá, Tubarão 1, 2 e 3, os caras já fizeram o espadachim de um braço só, o filho do espadachim, o neto do espadachim, o bisneto do espadachim. Cara, era tipo um negócio assim, muito louco. sugava o máximo que dava, né, cara? Era muito louco aquilo. Tá? Porra. Aí depois teve a época, até durante a ditadura militar, que você tinha que passar filmes nacionais. Na censura, né? Tinha que passar pela censura, né?
Não? A censura sempre teve, tá? Assim, às vezes tinha umas coisas assim, você me lembra, tinha umas coisas assim muito idiota, né? Porque o filme vinha em rolos, né? Eram 5, 6 rolos, né? Que a gente intercalava entre um projetor e outro, né? E sempre vinha um certificado de aprovação da censura, tá? E atrás eles diziam o que tinha sido cortado e por que tinha sido classificado, tá? E tem um filme que porque assim, tava dentro do cinema, né? Eu sempre dava umas fugidinhas e via uns filmes que ainda não podia ver, né? Mas tudo bem, né? Sim, normal. Assim, se tu vê hoje, são filmes que passam na sessão da tarde, Sim, cara, porque sim. não tem nada a ver. Foi né? nessa época da ditadura que tinha muito da pornô chanchada? É onde eu queria chegar, tá? Mas assim, antes de nós falar da porno chanchada, né? Então, uma vez teve um filme, pô, e eu vi o filme e disse, pô, mas por que esse filme foi censurado? Né? Não tinha nada, tá? Não tinha absolutamente nada. Eu fui lá, peguei o certificado, fui lá atrás... na cena tal aparece um quadro da Vênus de não era da Vênus, era uma outra Afrodite? Não sei, mas era um quadro que tinha uma mulher nua no quadro, mas era um quadro famoso, exatamente, tá? Mas cara, aquilo, como é que tu vai? Acho que aquilo passava tão despercebido, cara, Sim. que nem eu não notei. Para mim aquilo lá não tinha nada a ver, tá? Era um quadro que estava lá na parede, mas eles tinham esse tipo de censura, os assim, mínimos detalhes, muito né? mínimos detalhes, né? E aí, como tu falou da porno chanchada, que tu bem lembrou, né? A porno chanchada era um negócio também que, assim, eles obrigaram a passar X dias por ano cinema nacional. Só que não tinha filme suficiente para vamos dizer, filmes de qualidade. Sim, tá? sim. Não vou dizer. Então, assim, vinha muita porno chanchada, tá? Vinha muito porno chanchada. Que pra quem não sabe é um misto ali entre uma coisa mais cômica, mais humorada, com umas cenas um pouco mais, né? Picantes. Mais picantes, Exatamente. né? Tinha nu, né? Tinha... Sim. E aí, tu pode ver que a Vera Fischer começou, na verdade, com fazendo E aí porno é que aconteceu esse negócio porque dizem, né, que o pessoal criticou muito na época e tal, por ela ter feito esse tipo de filme, foi por isso? Também. É? É porque, assim, imagina Blumenau nos anos aí 70. Ainda hoje é conservador um pouco, né? Sim, Imagina lá. Então, assim, pô, a primeira confusão que deu foi com um filme chamado Férias no Sul. Meu, Davi cara, Cardoso, a gente assistiu. vocês Muito bom, 1965. E o que aconteceu, né? O filme foi feito com uma pessoa que era Miss Blumenau, na época também a Budak. Não era Ingrid, era uma outra. Tá, beleza. Não, acho que era uma outra. Também pode ser que não seja a Budak, eu posso estar confundindo. Mas enfim, a menina, e o Davi Cardoso, que foi e o filme deixa insinuar, né? Que, vamos dizer, os caras de São Paulo vinham pra cá e pra as pegar meninas, as Blumenauenses e as Blumenauenses era fácil. Mais ou menos isso. Aí o Blumenauense ficou mordida. Nossa, cara, porque o pessoal recebeu, a equipe técnica aqui, foi um negócio assim, foi um... Sim, uau, tem, né? tem ali no próprio Grande Hotel, aparece ele saindo algumas vezes. Sim. Foi feito na antiga casa da família Paiter, na Alameda, que hoje é o Principado de Mônaco. Exatamente. E tem algumas vistas, paisagens ali da Rua 15, que pega um pouco da Torre da Igreja, né? Aquele baile se passa no Tabajara, né? Exatamente. Cara, é uma outra Blumenau. É fantástico. Eu não sabia que tu tinha visto esse filme. Muito bom. A gente assistiu faz o quê? Uns 4, 5 meses atrás, né? Olha, tem no YouTube. legal, é muito bom, legal, cara. E realmente marca, assim. Sim. Tu vê assim, meu Deus, Blumenau era assim, totalmente diferente, assim, né? E realmente, assim, aí... De vez em quando esse assunto do Férias no Sul é revisitado por causa disso. O filme que gerou polêmica na época. Mas lotou várias sessões, né, Jorge? Sim. Pô, foi um negócio que Blumenau toda parou pra ir assistir, né? Qual que era? E depois foi aquele afã, né? O que estão fazendo, né? Porque daí a mulher sai lá do arbusto, assim, se arrumando e tal. Né? Ali é onde fica mais polêmico, ficou, né? E com a Vera, né? Foi mais ou menos a mesma coisa, né? Ela foi pra lá, se projetou no cinema, só que os filmes eram um tanto eróticos, vamos dizer assim, né? E o pessoal de Blumenau, lógico, naquela época, meio que hostilizou a Vera, tá? Que eu acho uma injustiça, pô, não tem nada a ver, entende? Ela seguiu a vida dela, fez a vida dela e tocou. Assim como muitos outros atrizes e atores que participavam de pornô chanchadas, né? E depois fizeram outros tipos de estilos de filme, até porque isso foi uma coisa que marcou a época, hoje em dia, né, nem se faz mais. Mas na época era muito normal, né? Sim. De se fazer. E, pô, são
artistas aí de grande sucesso, assim como ela é também, né? Realmente. Sim. Mas eu acho que até pela vinda dela aqui recentemente para fazer a peça de teatro dela, assim, se levantou de novo essa questão aí, pô, mas parece que ela tá meio magoada, assim, porque ela só vem, faz a peça, vai, né? Não fala com ninguém, só tem uma última prima aqui, né? Não tem mais raiz. Pô, ela não vinha desde o final dos anos 90, não sabia? Sim. Cara, mais de 20 anos. Sim. Eu conheci a Vera, na verdade, me lembro bem, quando ela teve aqui lançando o filme dela, que ela veio pro lançamento do filme. Que filme que era? Eu acho que era o Anjo Loiro. Tá? Isso já mais pra frente ou não? 70 e pouco. Mas não era porno chanchado, era? Já era um filme mais assim. E eu me lembro que eu peguei uma revista, na época Manchete, uma dessas aí, sim, né? E tinha ela na capa, né? E ela assinou na coxa, né? E meu pai sumiu com isso. Ele achou meio indecente. Eu era molequinho, eu achei, e sumiu, cara. Eu me lembro, mas sumiu. Nunca mais vi aquilo. Talvez ele até tenha guardado, mas eu nunca mais vi. Então, e aí eu conheci ela e o uma revista autografada pela primeira vez. Imagina quanto é que vale hoje, né, cara? Uma grana louca. Mas enfim, então assim, tem muitas histórias engraçadas do cinema, né? Sim. Nós tivemos um dia, eu vou fazer minha culpa, né, aqui, né, que a gente pegava clips de papel de ferro, né, anexa, sim, a gente quebrava ele, ficava só aquele Vzinho, sim, né, pegava elástico de borrachinha de dinheiro, né, e a gente tinha mania de pegar aquilo dentro do cinema, porque as cadeiras eram de madeira, e fazia aquele porque soltava do cinema, pegava todas as cadeiras. E teve uma sessão que eu vi que a gente fez aquilo e eu... né? E eu vi que uma pessoa se levantou. E a gente ficou quieto, não sei o que, tá? E depois que nós saímos do cinema, meu pai veio lá e disse: essa gurizada, esses guris são inconsequentes, se eu pego um desse eu mando prender, não sei o que. Eu disse: pai, o que foi? Não, furaram o dedo, a mão de um espectador aí. Se eu descubro quem foi que fez isso, mas vai se ver comigo. E eu nunca contei pra ele. Meu Deus do céu, porque era um negócio assim, né? Então a gente tava numa galera. E, assim, tinha muita história engraçada. O pessoal trazia ovo pra dentro do cinema. Mas pra comer daí? Não, tá pra jogar. Para, sério? Sim, aí sim. a gente tá falando daquela Blumenau conservadora, mas olha aí, não, o que acontecia. A gurizada, meu, na minha época, quando eu tinha lá... E jogava tipo assim, nos clientes nem sim, conhecia. Não, trazia um ovo não era pra jogar entre si. Não, peido alemão. Cara, que ninguém aguentava. Tiveram um que soltaram dentro do cinema, no cinema que a gente teve que sair todo mundo dentro do cinema. Teu pai ficava meu maluco. Pai ficava alucinado. Então, uma vez trouxeram um gatinho, filhote de gato, jogado dentro do cinema. Ficou miando e sim, tal. Era um negócio assim, o pessoal não tinha o que aprontar, entende? Então, ia pro cinema, sempre era se aprontava. Era aquelas peraltices da galera. De moleque, né? Mas meu pai ficava alucinado. Imagina, cara. Eu não fazia ideia que podia ter isso, porque hoje tu vai no cinema, pô, se alguém dá aquela encostadinha na tua cadeira, tu já olha meio feio. Imagina soltar peido alemão Não, era um negócio assim, maluco, né? E assim... hoje em dia você quase não vê difícil dar um problema, porque é tudo muito automatizado, né? Já é digital, então assim, mas na época o filme era película mesmo, né? Então se acontecesse alguma coisa, arrebentasse o filme, a gente tinha que pegar na hora, tirar, colar, botar de volta, parava a sessão, ou então trancava o projetor, queimava o filme, né? Não sei se tu já viu algumas a cena assim, e dá uma a película explode, para, claro. E aquilo vai aumentando assim, e derrete, né? Então, e aí, cara, acontecia um negócio desse, o cinema vinha abaixo, porque o pessoal pegava com os pés, né, batia os pés, né, era um negócio assim, eu vi um envolvimento da plateia muito grande, né? Então, assim, acabava a luz, aí ficava todo mundo no escuro, né? Então, assim, era um negócio meio tenso, assim, né? Muito tenso, muito legal, cara, muito legal. Então, assim... E a gente se conhecia, né? Eu fiz, eu posso dizer assim, o Cinebush foi o meu playground, né, de infância. Pô, imagina, tá? Porque assim, eu vivia aquilo o tempo inteiro. O meu pai tinha um escritório que era cheio de livros de cinema, livros, ele tinha uma biblioteca muito boa, né? Então eu passava horas dentro do cinema, né? Lá no escritório dele, lendo e olhando e decorando. Quando foi feito o documentário ali do Cleiton, né, o Memória de Cinema, eu até me surpreendi, porque chegou num momento, eu acho que está até no documentário, que ele tinha um monte de livros, mas
porque assim, não se produzia praticamente livro no Brasil. Então ele ia para São Paulo todo ano, ele guardava um dinheiro, fazia um orçamento, né, um budget, como ele diz hoje, né? Isso. E ele guardava esse dinheiro e aí ele trazia os livros, porque eram livros caríssimos, imagina. né? E agora, quando eu fui revisitar os livros, ele se deu ao trabalho de pegar sobre cada foto, né, escrever o título do filme. Poxa, Tá? cara. Muito Tamanha era a legal. paixão dele, né, cara? O negócio Ele assim fazia era uns detalhes, ele era né? muito apaixonado, Aham. tá? Muito apaixonado. E tu tinha falado no off que uma parte tu tá com alguns livros ainda dele, mas a maioria foi doada pro arquivo histórico. Para o arquivo histórico. Todos os cartazes que ele tinha uma coleção assim de cartazes, cara, cartazes que hoje devem valer aí, cara, uma fortuna no Mercado Livre, aí nesses sites de troca. Todos os cartazes, todas as fotos autografadas, cartões autografados de atores que naquela época Hollywood se escrevia, eles mandavam, né, autografado. Coleção de projetores que ele tinha de Super 8, não sei o quê. E toda a coleção de VHS dele, né? Tudo ele pegou e doou para a prefeitura. Por quê? Porque o grande sonho dele era fazer um museu do cinema para a sociedade blumenauense. Porque ele sempre pensou muito na sociedade, tá? Ele tinha, lógico, o lado comercial dele, porque, assim, cinema, como Todo qualquer mundo tem negócio, que tem viver, que ganhar né? dinheiro, né? Mas ele sempre teve metido, né, com cinema de arte. Né? Tanto que ele foi um dos fundadores do Cineclube de Blumenau, que era na antiga biblioteca de Blumenau, com o Kurt Passe, com algumas cabeças aí pensantes, né, da sociedade blumenauense. Depois, nos anos 80, ele conseguiu convencer o dono do cinema, na verdade, a fazer toda sexta-feira à noite uma sessão de arte, às 10 horas da noite, tá? Que era a sessão onde se encontrava todo mundo. E o mais legal, assim, é que a gente se encontrava, via o filme e saía dali, atravessava a rua e ia lá pro restaurante chinês, né? E aí tinha aquelas mesas redondas lá, e aí a gente sentava e discutia o filme, e ficava tomando, discutindo. Então, assim, muitas pessoas de Blumenau, né, acabaram se encontrando ali, trocando ideias e virando conversando. Amigos e podendo gerar negócios e tal. Esses dias também um outro fato que me lembrei agora, a gente vai conversando, as coisas vão E voltando na assim cabeça, mesmo, né? Encontrei um casal, tá? Eles eram namorados na época, tá? Depois casaram. Hoje já encontrei eles com os filhos deles. Meu. E tá? se conheceram no cinema? Sim, se conheceram do cinema. Pô. E o legal é porque, assim, os dois eram de origem alemã, né? Falavam bastante alemão, né? E a gente sempre perguntava para ele o que tu queres. Ele falava Zize Bombons, que são bombons doces. Tá? Bombons doces, né? E aí a gente depois começou a apelidar ele de Zize Jung, garoto doce, né? Porque ele sempre queria a mesma coisa, né? a mesma balinha que ele queria lá, né? Era o Willy Ziever, mas do bombom daí. Do bombom, né? Então, assim, e vários amigos meus, cara, que assim, a gente conheceu, quantos se conheceram, né, e vieram namorar no cinema e saíram dali. Não, olha, assim, são memórias, muita coisa. Se eu for uma nostalgia, né, cara? Se tentar trazer tudo, vai ser difícil. Que o Pancho, cara, que tem 50 anos, nem parece, né? Sim. Mas, cara, ele teve também uma vivência no cinema, assim, poxa, ele conseguiu pegar ainda essa parte do Cine Blumenau. Ele falou que ele tinha um ritual, assim, era, sei lá, sábado de manhã, ele ia, acho que ele ia ouvir alguns discos lá naquela toca que tinha no Shopping H, né, nas lojas Ering. Aí depois ele ia lá na confeitaria Blumenau, na Angelo Dias, comia lá acho que era um strudel, uma bomba de chocolate, eu acho. Sim. E depois ele ia assistir um filme no Cinebush, cara. Esse era o ritual de todo sábado dele, assim. Então, cara, isso ficou muito incorporado nele, assim, na memória dele, né? E assim como ele, como quantos tem, né? Tu tem, muita gente, né, cara? Se tu for buscar, assim, de vez em quando, assim, minha mãe é muito engraçada, né? Porque ela tinha um negócio de balas e de pipoca, né? E às vezes a gente tá andando na rua, assim, alguém olha pra ela e diz: a senhora é a mulher da pipoca do cinema, né? Cara, então, assim, eu me lembro da senhora, a sua pipoca era muito gostosa. Então, eles fazem todo um rodeio com ela, assim, porque, assim, remete à infância das pessoas, né? Total. O pessoal acaba se lembrando, né? Exatamente. Traz boas lembranças do... E o momento, né? Era um momento muito feliz, né? O cinema remetia a um momento muito feliz, né? Então, porra, era tudo... Às vezes era onde a família se reunia, né? Era aquele momento mais esperado da semana, né?
A minha tia fala que... A minha tia tem 65 anos. E ela fala que... Não, meu Deus, se ela me ouvir, ela me mata. 60 anos. Dei mais 5 pra ela, mas de experiência, tia. E ela falou que ela, no final do cinema que que ela lembra muito era um profissional, assim, um trabalhador que fazia lambe-lambe, mas não lambe-lambe como a gente vê, que é colar cartaz, assim, era tipo fotos Sim. pequenininhas e tal, que era na Tinha época chamado de isso. lambe-lambe. Inclusive tinha isso na praça onde hoje é a Tapioca ali, tem o Museu da Cerveja. Ali que ela falou. Me lembro bem. Tu lembra me também, lembro bem, cara? meu cara. Que Me lembro massa. super bem disso, cara. Outra coisa também que o Braga Miller falou, mas provavelmente não é da tua época, mas tu deve ter ouvido falar muito, que é o tal do footing. Que era o passeio ali na Rua 15 e ficava fazendo uma projeção ali numa das paredes dos comércios ali. O Arninho Birger falou também que tinha projeção. Teve projeção de rua. Teve projeção de Blumenau rua. Teve projeção de rua. Né? Que legal, né? E aí o pessoal podia passear ali e podia também estar assistindo, né? Não, era assim... Quanta coisa gostosa, né, cara? A gente não viveu isso, tu viveu uma boa parte, né, disso, né? Eu não, mas assim, eu me delicio só ouvindo, assim, imaginando, cara. Uma coisa outra coisa que era muito louca é quando passava assim, os filmes dos Trapalhões, né? Era um negócio assim, porque assim, aquilo lotava. Imagina. Gente, era fila, a fila saía da frente, muitas vezes da frente do cinema e fazia a curva no grande hotel ali e chegava na ponte, tá? Cara, naquela ponte ali que... Na ponte da prefeitura velha, né? Sim, ali virava pro outro lado, tá? Achei que era aquela ponte que vai pro Angelone. Não. Pro outro lado. Geralmente era pro outro lado. Sim, tá? sim. Mas também já teve, assim, porque assim, a gente tentava direcionar a fila, porque assim, impedia a saída, mas o pessoal acaba entrando e não sei o quê. Eu me lembro também quando passou O Menino da Porteira, que foi um dos filmes que ficou muito tempo em cartaz em Blumenau. Vinha caminhão, aquelas F1000 de Indaial, de Timbó. Carroceria do caminhão cheio de gente, cara. Você parava na frente do cinema e ia saindo do jeito, tipo pau de arara, isso, assim. exatamente, porque naquela época você não olhava de segurança, nada, né? Zero. Então, assim, o pessoal vinha de rodo, tá? Vinha de rodo, assim, era um negócio muito louco. Ô, Jorge, e claro, né, eu sei que era outra moeda e tudo mais, assim, mas se tu consegue mais ou menos imaginar, pensar e lembrar se era algo barato para a época, porque como era algo muito popular, assim, era barato? Era barato. Se tu for comparar hoje tá mais caro ou tá mesmo? Tá muito mais caro hoje. Ir pro cinema é mais caro hoje. Muito mais caro. Porque hoje tu tem que contar algumas coisas, né? Veja bem, assim, eu vou fazer uma analogia. O cinema, vamos dizer, se era R$5, isso, sim. R$5, tu comprava de bala aí mais R$5, R$10, tu tava bem tupido, tranquilo. Assim, né? Hoje, se tu vai no cinema, né? 3 ingressos, vamos dizer aí, né? Se vamos entregar, vai dar R$70, mais ou 60, menos, né? 70, E vai dar mais 25 de pipoca. Para cada um. E mais, às vezes, R$15, R$16 de estacionamento. É verdade. Tá? Então, assim, se tornou um negócio caro, tá? Se tornou um negócio caro. Eu, lógico, ainda sou apaixonado. Quando vou no cinema, para mim não tem nada igual ao cinema, porque assim, é o único momento que tu pega 2 horas e te desliga. É verdade. Tá? Porque assim, muita gente diz, mas eu vejo filme em casa, no meu sofá. Mas tu não fica 2 horas focado. Porque tu olha o celular, alguém vem conversar contigo. Tu vai no banheiro. Tu não sai, tu não entra naquele clima. Tá? É um ritual mesmo, né? Ir no cinema é um ritual, né? É um ritual. Tá? É um negócio muito, muito louco, né? E aí me trouxe até uma outra lembrança aqui, que lá, acho que assim, o primeiro filme que eu me lembro, assim, né? Não deve ter visto os outros, mas o primeiro filme que eu me lembro foi um filme chamado A Última Diligência. Que isso foi lá por 66, 67, eu devia ter uns 5 anos, né? E eu me lembro que meu pai saiu muito irritado do cinema comigo, tá? Porque ele quase não assistia filme, né? Mas ele me levou para ver o filme, porque eu fiquei o filme inteiro me sacolejando na cadeira, né? Porque que nem a diligência, né? A carruagem. Exatamente, né? Então, assim, ele, para mim, o cinema tinha que ficar quietinho, prestando atenção. Não, moleque tinha 5 anos. 5, 6 anos, né? Essa é a primeira lembrança que tu lembra do cinema? De filme é a primeira lembrança, tá? Eu me lembro que, assim, quando eu tinha 5 anos, nós fomos pro Rio de Janeiro. Tá? E eu me lembro que lá na época ele já me levou, porque ele tinha amigos no Rio, em São Paulo, em Curitiba, ele tinha uma gama de amigos, que as distribuidoras, na verdade, dos filmes ficavam todas em Curitiba, né? Mas ele criou amizade no
no Brasil inteiro, né? E eu me lembro que ele me levou em alguns cinemas lá, mas assim, se tu me perguntar o que era, se eu vi o filme, não consigo, mas a memória não me ajuda mais, né? Vamos dizer assim. Uma outra memória que eu lembrei agora, quem já contou aqui, tu vê, cara, a gente recebeu algumas pessoas já aqui, e quantas pessoas têm alguma memória, já citaram aqui memórias envolvendo cinema, né? Agora acabei de me lembrar de mais uma, tu falou que, né, criança e tal. A dona Brigitte Fouquet, ela falou que a bolsa dela estourou depois de uma sessão de cinema no Cinebush, cara. E aí ela foi com o Rosenbrock, Sim. Nelson Rosenbrock, de lambreta pra casa, aí depois ela olha só, essa nem eu sabia. Nem eu tem sabia que fazer um disso. corte dessa parte aí, cara. Mas nem sabia ela disso, citou olha, isso que aqui. legal. Tu vê, né, quantas histórias, e assim quantas, né, que aconteceram ali que tu não faz nem ideia, Me né? lembrei de outra, tô falando dessa, me lembrei de outra que teve um dia que tinha uma sessão das 10 horas da noite, né? Que terminava, na verdade, terminava às 11, 10 e meia. Eu acho que era uma sessão pornô. Tá? Teve um auge, uma época, né? Que era tipo a última sessão. A última sessão, né? E na frente do cinema, do outro lado da rua, sempre teve aquele ponto de táxi, né? E eu me lembro que os caras ligaram pro meu pai, né? Dizendo, olha, eu acho que tem alguém dentro do cinema, tá? E já meu tinha pai... acabado, já tinha fechado o Não, cinema. isso eram por volta das 11h30, meia-noite, vamos dizer assim. Eu também não... E meu pai disparou, né? Pô, tem alguém roubando o cinema, porque para ele o cinema era tudo, né? Sim. E tinha alguém roubando. E chegaram lá, descobriram que tinha um cara que dormiu dentro do cinema. Dormiu dentro do cinema. E o pessoal, porque naquela época o ônibus era até 10h30 da noite, né? Então os funcionários também tinham pressa. E alguém não deve ter feito a ronda, né? Pagaram as luzes e foram embora. Agora tu imagina o desespero. O cara tava desesperado, tá? Porque tu imagina o Cinebush já assim... Durante o dia ele era escuro, tu não via nada, porque ele tinha os cortinões grossos, as portas eram fechadas, tinha os cortinões grossos, tá? Cara, aquilo era um breu. Tá? Tu imagina tu acordar, né? E tu não no meio nada. das cadeiras, porque até me pergunto como é que esse cara conseguiu sair do meio das cadeiras, porque tu não enxergava nada, tá? E até que ele chegou lá na janela e não sei o quê, e aí o pessoal viu a sombra e acharam que tinha alguém chamando. E aí meu pai foi soltar o cara. O cara tava desesperado. Imagina, cara. Mas um desespero. E o medo, né? De ficar naquele lugar ali. Então, aconteceu muita coisa engraçada. Cara, né? Muita coisa engraçada. E, cara, voltando um pouquinho então, né, das memórias do teu pai. Bom, tu falou do documentário, né, e eu vi que já houveram algumas exibições, né, lá na Secretaria de Cultura, né? Teve na Secretaria de Cultura, teve na FURB. Legal. A última, aí teve em Florianópolis, no UFSC. Legal. E a última eu não pude, porque eu tava com compromisso. Foi essa sexta agora que aconteceu? Foi essa sexta agora. Foi exatamente. Também na Secretaria? Eu acho que sim. Acho que eu não me lembro porque assim, o Cleiton me convidou, que é o diretor do documentário, mas eu não pude ir. Tu sabe, Jorge, se tem mais alguma exibição para acontecer? Eu creio que sim. Eu posso até ver para ti, mas tem mais exibições, porque assim, eles ainda não liberaram o documentário, por quê? Porque eles estão participando de alguns festivais aí e tudo mais, então assim, se liberar antes eles não podem mais participar de festivais. Com certeza. Então assim, eles estão segurando um pouco, né? Mas depois vão liberar, provavelmente vai estar no YouTube também. É um documentário que vale a pena. Quanto tempo ele tem mais ou menos? 2 horas, mais ou menos. É um longa-metragem, tá? Então, assim, e tem muitas testemunhos muito legal, né, das coisas. O seu Inácio Otti, que era o cara que ajudava a consertar os projetores, passou o filme, né? O próprio Braga falando dessas histórias dele Braga do meu tinha que pai. ter, claro, né? Então, assim, muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu vi o trailer do documentário, acho que é porque tem a página lá, né? Sim. Memórias de Herbert Rollitz. E aí eu vi o trailer e, cara, eu acho que a coisa que mais citam e falam do teu pai é a questão do carisma. Como era um cara querido, um cara carismático, um cara simpático, meu Deus, sabe? Sempre é isso, é o que mais... Vamos te dizer que ele tinha 2 ladinhos, tá? Tinha um lado... E tinha um lado pai, de certo, né? Não, nem é só pai, né? Mas ele
ele sempre foi muito direto, né? Ah, é. E ele fazia, assim, todos os cartazes que eram lá hoje, né? Hoje tu vai ali no cinema, é tudo digital, né? Aham. O cartaz está retinho. Não, ele montava a disposição dos cartazes. Então ele botava o cartaz assim meio enviesado, botava as fotos, uma assim, né? Ou então, às vezes, depende do dia lá, ele montava a coisa. E assim, aquilo era um negócio que no dia que ele deixou eu fazer aquilo, eu me senti, extremamente honrado em poder montar os cartazes, né? E por que E que ele ele deixava? botava, não, e ele botava sempre uma legenda assim grande dos horários, né? Eram 14, 16, 19 e 21, depende do tempo de duração do quadro. E muitas vezes o pessoal vinha, ele estava na bilheteria, né? E o pessoal vinha e dizia, senhor, qual é o horário da sessão? Tá ali no cartaz, não sabe ler, pô? Ou então, às vezes, o cara entrava enganado, ele ficava louco, né? Ele ficava louco, alucinado com esse negócio, né? Então, assim, ele tinha esse lado. Só que, por outro lado, como pessoa, Ele era o seu Saraiva lá, pergunta idiota, tolerância zero. Exatamente, ele tinha tolerância zero com esse tipo de coisa, né? E era muito certo nas coisas, assim, sempre que acontecia alguma coisa, ele se desesperava. Quantas vezes ele foi buscar o seu mock domingo de manhã, ainda bem que ele tinha um network, como a gente chama hoje em dia, muito grande que ajudava ele, né? Mas por outro lado, como você citou, ele era uma pessoa que tinha um coração enorme, né? Nos últimos anos de vida dele, ele tinha uma frase, um refrão, né? Um bordão que dele era bom dia com alegria. Ah, sim, né? Bom dia com alegria, que era o bordão dele, todo mundo se lembra disso, né? E ele, assim, saía de manhã cedo, comprava um pacote de bala e ia nas pessoas que ele gostava, ia lá, distribuía a balinha, dava um bom dia com a alegria dele. Então, assim, as pessoas têm muito esse carinho, porque ele era muito carismático, assim, nesse ponto. Né? Como pai, eu vou dizer, ele era meu pai, eu não posso falar nada dele de errado, nunca, né? Só que ele era muito correto nas coisas, tá? Ele queria as coisas muito certas. Beirava a rigidez? Sim, mais ou menos assim. E tu é filho único ou tens irmãos? Não, tenho duas irmãs. Duas irmãs mais velhas? Não, mais novas. Eu sou o primogênito. primogênito. Eu tenho uma irmã do meio que é bailarina. Olha. Atuou muito tempo no Teatro Carlos Gomes, é professora e desde pequeno queria ser professora, assim, um negócio que nasceu com ela, né? E tem uma outra irmã que hoje mora com a minha mãe, que já trabalhou aí em algumas empresas aí, né, na parte de administração e tudo mais, foi secretária de médico, né? Então, assim, o nosso envolvimento com o cinema foi mais eu e essa irmã mais nova, tá? A do meio se envolveu, mas não era muito métier dela. Ela já foi direto na dança. Na dança e nessa vida dela, né? E eu e a Regina, que é a mais nova, né? Tivemos muito essa coisa do cinema, né? Minha irmã, eu me lembro quando o Cinebush, depois de 84, da segunda enchente, né? Eles fizeram 2 cinemas. Pegaram o Cinebush e dividiram em 2, Cinebush 1 e Cinebush 2, né? A parte aqui em cima, que antigamente a gente chamava de balcão, né? Que geralmente era fechado, só abria quando o cinema lotava, né? Eles fecharam e fizeram mais um cinema. Então eram 2 cinemas. Duas salas. Duas salas de cinema. Ali começou o primeiro 2 aí, salas de cinema, né? E como lá em cima não tinha lugar para comprar balas, né? Apesar de eu sentir para os 2 lados, para os 2 cinemas tinha, ela pegava uma bandeja, enchia de coisa, né? Sentava lá em cima e vendia os negocinhos dela. Então ela sempre teve esse tino comercial dela, né? A tua muito irmã legal. mais nova. Que né? Legal, cara. Muito legal. Ô Jorge, e pô, hoje a gente passa ali na frente, né? E a gente vê, eu acho que o prédio foi comprado pelo Colégio Koch, eu acho, né? Primeiro foi comprado pelo Arno Gettner, que era o dono do Grande Hotel, né? Para fazer um centro de eventos. E aí depois eu acho que agora tá com esse colégio aí. Isso, Que daí até eu li numa matéria que eles queriam fazer alguma coisa nesse sentido de preservação sei lá, da sala, ou alguma coisa de móveis e tudo mais, né? Tu entrou lá, quando foi a última vez que tu entrou do Cinebush, cara? Cara, a última vez que eu entrei foi quando o cinema fechou. Ah, é? Foi no último dia, tipo assim? Foi no último dia. Teu pai trabalhava lá? Meu pai trabalhava. Foi em 93 isso, tá? Que foi dado que... Foi o dia que eu achei que, assim, ele se ia naquele dia, tá? Eu achei que ele ia morrer. Tamanha tristeza. Tamanha tristeza. Tu olhava pra ele, assim, os olhos mareados, ele se sentia derrotado por não ter conseguido segurar as coisas, fôlego, né? E a gente carregando aquelas coisas... pilhas e pilhas de coisa que ele tinha acumulado, né? Assim, foi muito difícil para ele aquele momento, né? Foi muito difícil, mas
tudo se supera, né? Sim. E logo depois ele recebeu um convite para ir montar um cinema em Gaspar, que também durou um tempo, né? Logo em 93, logo ele foi para esse cinema de Gaspar, só que não surtiu o efeito que eles queriam, né? O cinema era montado ali no Gacic, bem onde você faz tem a ponte de Gaspar, tem não sei o que é lá hoje, mas era um centro comercial, tá? É um centro comercial. Ali o cinema rodou ali, tá? Depois dali ele foi para Joinville durante 7 anos, tá? Aí voltou, tentou uma nova iniciativa de montar um cinema no Shopping H, mas que também não teve frutos, e dali ele se aposentou. Aí, lógico, aí se envolveu com o Centro de Cultura, montou aquele cinema de arte, que até hoje, toda segunda-feira tem, né? E mais ou menos essa foi a trajetória dele nesses últimos anos. Depois do que o auge cinema do fechou. cinema, né? Exatamente. Qual que foi o último filme que ele exibiu lá no Cine Bush naquele dia lá? Mulher Solteira Procura. É? É. E é em que tipo de filme que Não, é? era um filme policial, assim, suspense. Americano? Né? Americano. Um filme americano. Tá? Esse foi o último, então. Foi o último filme, acho que tem até... Deixa eu ver se não tá aqui no livro dele. Pois é, e esse livro aí tu tava comentando comigo no off que é raro, né? Sim, Não raro. tem mais Não pra se vender, acha né? mais hoje em dia. A Vida aqui, pelo Cinema. Mulher Solteira Procura. Deixa eu aqui ter tá impressão. a família reunida aí. É. Tá a família reunida aí na frente do cinema no Letícia, último Regina, momento. Dona Lori, Minha mãe. seu Rollets e Jorge. Olha só, deixa eu ver se eu consegue ver aqui. Ó, aqui é o cartaz aqui, ó. Que massa, cara. Que fantástico. Pô, olha que foto linda aqui do Cine Blumenau, cara. Atualmente o Magazine Luiza, né? Atualmente o Magazine Luiza. Já foi a Lojas Americanas também, Já né? foi. Primeira coisa depois eu acho que foi Lojas Americanas. Né? Sim. E esse aqui, como disse, é um livro que foi escrito pela Magali Moser, jornalista boa. de Blumenau, né? E que conta a história dele, um pouco da história de Blumenau. Só que assim, muito difícil de achar. Sim. Tá? Esse aqui é o último exemplar que eu tenho, que está Inclusive, autografado com ele. Dele, tá, ele te dedica. dedica o livro, né? É muito legal, né? Então, e aí disso aqui é que surgiu todo esse Deixa eu movimento. mostrar a capa aqui. Surgiu pessoal. todo esse movimento do Herbert Rollins, né? Né? Que inclusive é nome de prêmio, né? Nome de prêmio. Herbert Prêmio, Rollins. exatamente. Né? Essa história do prêmio foi muito engraçada porque o Rodrigo, que você já entrevistou O aqui, Ramos? o Ramos, né? Me contou que eles estavam procurando um nome pro prêmio, né? E aí tinham sugerido Lindolfo Bell, não sei o quê, e de repente disse que alguém falou Herbert Rollins. E aí deu aquele silêncio na sala, né? E todo mundo começou a aplaudir. É isso mesmo, né? Meu. Então foi um negócio muito... Como é que eu não tinha pensado nisso? Caiu como uma luva. Todo mundo levou ele para esse negócio. Então, assim, massa, e aí surgiu vai. todo o processo, Sim. né? E com isso veio, né? E ele já tem agora esse Memórias mais focado nele, né? E teve um anterior que é a Vida de Cinema, né? Foi produzido pelo pessoal de Florianópolis, né? Que também fala mas conta mais a história do cinema em geral. Né? Tá. Não tanto focado nele. Mas do cinema em geral, Blumenau? Blumenau. Beleza, Blumenau, que né? legal, que fantástico. E aí, então, até o último, a gente tava fazendo essa pergunta em 93, foi a última vez que tu entrou no Cine Bush, daí. Depois disso não entrei mais. E tu acha que um dia pode voltar ou não? Vai ficar sempre no shopping, né? No Mesmo shopping. assim, não tem mais esse não tem negócio mais de... isso. Porque assim, hoje, se tu pensar no conforto, né, que tem hoje um cinema desse, aquelas poltronas VIP, né? Se tu voltar no tempo e tu ver um cinema que as cadeiras eram de madeira, né? Vamos pegar o Cine Garcia, que as cadeiras eram cadeira de palha. Aquelas cadeiras de palha. Eram soltas, você andava com as cadeiras conforme você queria, né? Então, assim, eram cadeiras estofadas embaixo, né? Mas o encosto era de madeira, tá? Claro, eu vi essas cadeiras, acho que até elas foram restauradas, elas estão na Intendência da Vila Itopava lá, no CTC lá. Exatamente. A gente fez um pequeno stories, né, falando, cara, lindas, né? Sim. Mas realmente de madeira e tal. Então, assim, não sei se as pessoas estariam, assim... Talvez por nostalgia, porque o vintage, né, tá voltando muito forte. Hoje você pode ver aí, tem barbearia vintage com cadeiras antigas, né? Tem muita coisa aí que o pessoal tá voltando, essa nostalgia das coisas antigas. Mas eu não sei se era uma iniciativa... É muito investimento, né, pra ver se vai dar certo, né, cara? Exatamente. Porque daí tu vai pensar assim, tá, mas projetor? Não dá mais pra ser projetor, já tem que ser uma tela digital e tal. E aí, por mais, como é que tu vai fazer um híbrido, né?
porque tu tem que passar de forma de repente digital, porque tu não vai conseguir os filmes atuais em película. Sim. E só que daí as cadeiras são da época, algumas coisas são da época. Daí, tipo, o cara vai pensar assim, pô, isso aqui é da época, mas a tela não é da época, né? Então é complicado. Eu tive a oportunidade, algumas vezes, de ir para São Paulo e Rio de Janeiro. Os cinemas eram verdadeiras obras de arte, cara. Eram lustres enormes, todos de mármore, né? Por isso que eu te digo, era um lugar realmente, era um evento social, Sim. tá? Na época do meu pai, as pessoas iam de terno e gravata para o cinema, Aham. tá? As mulheres de vestido, né? Então, assim, ninguém ia no cinema, sei lá, de tênis. De camisa de time. De camisa de time, né? Isso era uma outra encrenca que meu pai tinha, o pessoal vinha de camiseta e de short, aquele short de Bem jogador de curtinho. futebol. Bem curtinho. Aham. Nossa, ele não deixava entrar, cara. Ele não deixava entrar, ele achava um desrespeito. Meu, então assim... Ele é tipo o segurança da rivagem. Porra, não deixa entrar, cara. Não, ele era muito crica nisso, tá? Muito crica. Porque a moda antiga, né, cara? Ele respeitava, né, aquela tradição. Tinha aquilo. Exatamente. E, cara, e teve uma fase, Jorge, do cinema, eu acho que eu li alguma coisa, ouvi alguma coisa assim, que o cinema ficou um pouco mais decadente de público, assim, que ele já não era mais bem visto. Teve uma época mais negra, assim? Na verdade, assim, ó, houve dois momentos muito grandes de impacto para o cinema. Primeiro, a chegada da televisão em Blumenau. Certo. Tá? Porque... Década de 50, 60. Sim, década de 60, né? Foi muito forte porque, assim, as pessoas... Todo mundo queria ter uma televisão. Tá? Então, assim, aquilo foi muito forte, né? Pessoas... Aí, novidade, né? Teve uma queda, né? No cinema. Não foi, assim, uma queda absurda, mas o seu Rollins era um ferrenho... defensor. Defensor não, era contra a TV. Era contra isso, a TV, defensor do cinema, contra cinema, a TV. né? Então ele era contra a TV, né? Então essa foi a primeira coisa que ele dizia, que a TV ia destruir o cinema. Aí vieram as videolocadoras. Aí ele quase surtou. Ainda mais que naquela época tinha muita pirataria. Sim. Tá? Então, assim, os caras faziam... Eu trabalhei em videolocadora, tá? Trabalhei em videolocadora. E assim, os filmes piratas, cara, a legenda era horrível, né? Sim. Mas assim... Às vezes o filme era lançado nos Estados Unidos, né? Nem em 15 dias o filme já estava disponível. Não estava né? nem no Brasil de forma original, mas estava naquela época, tu imagina, hoje... Mas eles pirateavam VHS? Não, né? VHS. Sério? VHS. Meu, que trampo devia ser, cara. Sim. Meu Só que Deus. teve muita gente, acho que ganhou muito dinheiro com isso, tá? Então, e aí depois, lógico, aí veio a entidade que regularizou, porque as próprias distribuidoras começavam a perder dinheiro com isso, né? Os grandes estúdios tinham Era aquele negócio UBV? A UBV. O UBV, pô, tu vê como eu lembro, cara. UBV, eu botava a fitinha lá, que eu alugava lá, aí tinha lá, procure pelo selo UBV, não sei o que, UBV. Então era um negócio muito, muito... E aí o impacto foi grande. Tá? Aí o impacto foi grande, tá? Porque assim... o cara vai assistir o filme dentro de casa. Exato. Né? E hoje eu já vejo que teve uma época que teve uma retomada novamente. É o que está acontecendo hoje com as plataformas digitais. Streaming, Netflix, né? HBO. Então, de novo, eu acho que diminuiu bastante o volume de público nos cinemas. Sim. Tá? Ainda mais depois da pandemia, né? Porque daí a pandemia ficou fechado mesmo, né? Então, assim, tu ficou praticamente 2 anos... criando um hábito de não ir no cinema, né? Então, por exemplo, a gente mesmo, depois que a pandemia voltou, a gente não foi no cinema ainda. Sério? Sério, cara. Sério. Eu hoje, assim, a maior dificuldade que eu tenho hoje para ir no cinema é achar sessões legendadas. Tá? Perfeito. Porque eu, cara, sim, tu não respeita todo mundo. Respeito todo mundo, mas cara, a tua preferência não consigo ver um filme dublado. Se for um desenho animado, da Disney, tudo bem. Mas assim, um filme, assim, pode me dizer o que quiser, mas assim, não tem o mesmo impacto. Porque assim, o som é diferente, não é a mesma coisa para mim. Então assim, eu tenho muita dificuldade. Esses dias eu quis ver o Telefone Preto que estava passando aí, que é do Sam Raimi lá, que fez os primeiros Homem-Aranha lá, mesmo diretor. E eu disse, naquela semana não podia ir. Eu disse pra minha filha, vamos semana que vem. Né? Chegamos semana que vem. Tinha uma sessão só e dublada. Tá? Aí eu fui, no Neumarkt não tem. Vamos dar uma olhada no Cinépolis. Também mesma dublada. Vamos no Arcoplex.
também dublado. Eu disse, pô, não vou ver o filme, vou esperar sair no streaming pra Tu ver. se nega a ver o filme Me do nego, que... não. Eu não consigo, cara. Eu perco o foco do filme. Sim, Tá. de tão ruim que é pra ti... Não é que seja ruim, mas é que assim, ele eu me perde muito criei, detalhe, né? Eu criei naquilo, então assim, eu perco a atenção. Sim. Eu acabo saindo do negócio. Tá? É porque é uma coisa que eu ainda consigo assistir dublado e tal, assim, mas eu dou valor pro legendado mesmo, assim, cara, porque quando dá pra comparar e dá pra ver a diferença, assim, né? Não só na questão ali da boca, obviamente, que não se mexe, mas como tu falou, o próprio cenário ali que tá acontecendo, a cena perde muito. Pô, se tu coloca ele legendado, tu vai ouvir muito mais coisas ao redor da cena do que num dublado, né? Exatamente. Então tem essa diferença fantástica. Muito legal. Mas eu acho que é uma tendência que não tem volta, tá? Porque Sim. tu veja assim, nos Estados Unidos, se tu botar um filme legendado nos Estados Unidos, a bilheteria vai ser baixíssima, porque o americano também não gosta de ler. Sim. Tá? Então, assim, a sorte deles é que tem Hollywood ali que é, sustenta né? tudo, Exatamente. né? Uhum. Mas eu também não. Então, assim, eu acho que é uma tendência isso. Tá? Eu vejo até, penso assim... Mas tu diz a tendência o quê? De ser os dublado? filmes ser dublado. Eu acho que existe uma tendência muito grande, tá? Muito forte. Eu vejo cada vez menos sessões legendadas e cada vez mais sessões dubladas. Tá? Muito forte isso. Tá? E até pode ser, não sei quanto tu usa de WhatsApp. Bastante. Né? Mas assim, a grande maioria das pessoas prefere gravar o áudio do que escrever. Sim. Tá? Eu ainda sou daquele que eu gosto vou de escrever. Às vezes eu me ferro, porque às vezes não consigo passar tudo que a tu intensidade da voz também. Exatamente. Claro que, graças a Deus, o emoji salvou bastante. Tu bota uma carinha feliz, aí já muda um pouco a conotação. Eu não me dou bem, às vezes parece que seco que o André escreveu, não, mas... Mas assim, cara, essa questão do legendado, eu lembro eu no começo lá, juventude, né, era meio chato de assistir, porque tinha que ler pra acompanhar e tal, mas, cara, tudo na vida é prática, né? E depois que tu pega ali a prática, inclusive é uma boa forma até de aprender inglês, assim, né? Ajuda muito, cara, tu vai, o listening ali, né, tu vai ouvindo ali, pô... Muita coisa, cara, eu era muito fã, eu assistia muito Telecine Premium e tal... Cara, tudo legendado, assim, chegou uma época, uma hora, assim, que eu já tava praticamente ouvindo sem precisar legenda. Tipo, eu já adivinhava o que tava escrito na legenda, assim. Então, mas aí vai de quem quer só curtir ou quem quer usar o entretenimento para conhecimento e tudo mais, né? Aí vai depender muito do por isso que eu digo, foco. eu respeito, entende? Sim. Só que assim, não serve para mim, Sim. entende? Mas respeito de boa. Eu acho que até as novas tecnologias, eu já tava vendo uma matéria essa semana que diz que já tá em teste, né, aqueles óculos, né, que tu coloca, daí, tipo, eles estavam testando no aeroporto, né, aí tu faz um cadastro e aí a partir daquele óculos, tudo que aparece só pra ti, assim, aí aparece com teu nome, tu deve ter assistido já aquele Vanilla Sky, eu acho que é. Era muito... Aquele do Tom Cruise? Do Tom Cruise, que é bem tecnológico. Daí, tipo, eu acho que tem muita propaganda, não sei se é da Tesla ou de uma outra marca de carro, assim, aí faz muito forte essa propaganda de um veículo lá. E aí tudo vai aparecendo só pra ele. Ele entra no aeroporto, assim, daí tudo vai aparecendo pro nome dele, assim, e tal. Porque, tipo, essa evolução da propaganda, assim, de ser tão personalizada que só tu assiste, né? De repente seja isso, né? Quem quiser assistir um filme legendado vai conseguir, só bota o fone, e o dublado na mesma tela vai conseguir ver, só bota o fone, né? Alguma coisa nesse sentido. Acho que tem alguma coisa nesse sentido. Eu vi até uma outra negócio de tela de a pessoa jogava videogame e a outra assistia filme, assim, na mesma tela, cara. Só botando... É um negócio, tecnologia absurda, né? A tecnologia tá um negócio maluco. Ô, Jorge, falando em tecnologia, cara, como é que foi a tua vida? Porque tu falou ali, né, no começo, cinema, foi acompanhando teu pai e tal, né? Tu acompanhou até quando e hoje com o que tu... Tu vê assim, eu acompanhei o cinema até o momento dele fechar. Né? 93. Foi 93. Perfeito. Né? Eu tava com... Praticamente foram 30 e poucos anos de cinema. Tá? Mas eu, quando cheguei nos... Primeiro, fazer um adendo aqui, lá pelos anos 70, 77, 78, eu produzi alguns filmes também. Cara, que massa! Eu produzi 2 filmes com um colega meu, 2 filmes de animação. Tá? Mas é de stop motion. Tá? Certo.
pegava os bonequinhos, Sim, né? ia desenhando por um, não, e não, depois... não, eu bonequinho, pegava o bonequinho lá, né? Aí, clique. Ah, Mexia um sei. pouquinho, clique. Mais Pode um pouquinho, crer, cara. Então, assim, a gente fez 2 filmes. Geralmente o pessoal faz isso, tipo aquela noiva cadáver, é assim. Isto. É mais ou menos isso. Aham. Tá, o Wallace e Gromit, Esse eu não tô ligado. que é um dos bonequinhos, a Fuga das Galinhas. Fuga tu viu? das Galinhas, É do claro. da mesma turma, tá? Pode É crer. mais ou menos neste modelo Sim. assim, tá? Então eu fiz 2 filmes que inclusive participaram de festivais, tá? Que Da massa. época, porque era o Super 8, Aham. né? E era com tipo massinha, porque geralmente é feito muito Não, com massinha. eram bonecos mesmo, tá? Eram Bonecos? bonecos, É. Então o primeiro era bonecos recortados de papelão, tá? Que se chama Os Dois Lados da Infância, Que legal. que é, assim, minhas 2 irmãs, que foram as atrizes, né? Ah. E elas estão brincando num jardim, né? Aham. E aí elas começam a montar as figurinhas de papelão ali e se desenrola a história. A história. Né? Quanto tempo de... Esse eu acho que tem uns 15 minutos. E quanto tempo levou pra fazer? Fico imaginando, foto por foto ali. Não me pergunta, porque olha, eu sei que foram muitos finais de semana. Imagina, Tá? cara. Porque assim, eu ia lá para casa desse amigo meu, ou ele vinha lá em casa, né? E a gente montava nosso estúdio no quarto lá e ficava fazendo isso sábado, vamos dizer, o dia inteiro. Aí de noite ia pro cinema trabalhar, domingo se encontrava de novo, fazia até de meio-dia e domingo à tarde e à noite ia pro cinema de novo. Tu Né? tens esse filme ainda Tenho, guardado? tenho, Mas tenho. não tá no YouTube nada. Não, mas a gente vai colocar no Ah, YouTube. que tá? massa, É que assim, cara. é que eu Que não legal. tive uma maneira de telecinar ele de uma maneira correta. Então a imagem não tá mais muito boa. Ah, ele mas- degradou muito. Sim, tá? mas, pô. E outro que tem é o Hóspede. É, Que o é Hóspede. o Hóspede, que é uma adaptação do Drácula do Bram Stoker. Ah, Tá? e Uma coisa também parecida. stop motion. Também stop motion. Tá? Pô, Também stop motion. cara, que louco. Muito Também legal. 15 minutos, mais ou menos? Não, esse tem 45 minutos. Pô, não vou nem te perguntar esse, quanto tempo demorou. Não queria nem mais ver o... Eternidade, não. Mas foi muito legal, né? Então essa foi uma parte da minha vida. Depois dali, o meu primeiro emprego, assim, fora do ramo familiar. Mas deixa eu ainda te perguntar Vai lá. sobre os 2 filmes, cara. Vamos lá. Tu conseguiu passar isso em algum lugar? Foi rodando? Ou foi tipo de casa em casa, tipo cineclube? Como é? Não. A gente só participou dos festivais. Participou dos festivais? 2 festivais em Curitiba. Ah, legal. Né? Aham. A gente foi finalista nos 2, mas assim, não chegou a ganhar prêmio Sim, nenhum, mas mas, foi pô, finalista, legal. né? Muito legal. Que ano que era? 70 e Isso pouco? era 70 e... Foi mais ou menos de 75 a 79, mais Certo. ou menos. E né? tu tinha quantos anos mais ou menos? 14, 15, Cara, 16 mais ou menos ali, né? Porque quando eu fiz 18, que era mais ou menos, eu fui para a faculdade, que era 80, Aham. tá? 1980, né? Cara. Então, aí... E tu vê como tudo isso acabou me ajudando, né? Ah. Porque quando eu entrei na faculdade, logicamente, meu pai disse, olha, eu paguei teus estudos até aqui, Agora mas é contigo. agora é contigo, né? Então, meu sonho era ir para Florianópolis, mas não tinha jeito nenhum de ir, porque não tinha condições de me sustentar. E aí, graças a esse amigo meu que Ajudou a produzir. que produziu os filmes comigo, né? Eu arrumei uma vaga na FURB. Aham. A FURB na época estava começando a pensar nesse negócio de audiovisual, né? De projetor de slides, retroprojetor, Sim. né? E eles tinham um departamento muito pequenininho lá, né? E aí eu trabalhava meio período na biblioteca Aham. e meio período na entrega desses aparelhos para professores que usavam. Sim. Né? Aí eu conheci um outro grande amigo meu, tá? Que trabalhava lá, o Roberto disse que tem a ferrovia lá, que tá montando a que ferrovia, que é massa. muito legal. Vamos chamar ele aqui. E ele disse, pô, vamos montar um setor aí só para isso? E a gente foi, levou isso pro diretor da biblioteca na época, e a gente montou um setor de visuais. E dali fomos fazendo, fomos ampliando, e aí o nosso sonho era montar uma TV universitária, que depois o Roberto FURB? conseguiu Que fazer, massa. né? O sonho, eu já tinha saído da FURB, Aham. mas ele conseguiu fazer, né? Ficou lá durante muito tempo. E ali passaram, você citou o Belli, né? O Belli trabalhou lá, era o cara que fazia os cartazes. Isso, né? ele falou Tem isso aí. várias pessoas que trabalharam lá, Que daí, amigos e tudo mais. né, hoje trabalha com animação, né? Que coincidência, né? Exatamente. Sim. Então, assim, me ajudou muito, né? Daí, depois dali, eu saí, fui para uma videolocadora, fui ser gerente de uma videolocadora, que era a Vips Videolocadora, Não que era sei uma... onde que era, onde é que era? Ela era primeiro na Dr. Luiz de Freitas Melro, e depois ela foi aonde era o Zizi Bistrô. O que tem ali hoje? Era uma casa, tinha o Zizi Bistrô embaixo. Aonde? Que Que na rua? Alameda. Na Na Alameda. Alameda? Tu tens eu não sei nem se a casa está lá ainda, mas eu acho Tá. que sim.
Deixa eu pensar. Tem, Coronel Vidal Ramos? não, naquela- é aquela rua que é a Luiz de Freitas Melo. Sim. Aí ela vai pro lado do rio lá. Isso. Na esquina ali, quase na esquina, tinha uma casa. Era Amarela? ali, amarela, eu acho que é. Se for a mesma casa, até passou uma matéria essa semana sobre essa casa ali que o cara aluga pra Não sei, uma pra época. Airbnb e É, tal. uma época teve o Zizi Bistrô embaixo, tá? E era uma agência de turismo, se eu não me engano, em cima, mas também não me lembro mais, tá? Eu acho que é essa casa sim, tá lá ainda. E depois dali, aí como eu estava fazendo faculdade de tecnologia na época, né? Aí eu comecei a ir para a área de tecnologia, né? E aí fui para a área de vendas, área de compra, suporte, tive uma empresa de informática em Blumenau. Foi de 89 a 2002. 89 Quase 2002. 12 Qual anos. que é o nome? Êxito Informática. Êxito. Era na Rua Chile, ali na E- Ponta Aguda. E era pra, tipo, venda de equipamentos? Venda de equipamento, venda e assistência técnica. Assistência Tá? técnica. Massa. Aí depois ali, aí a gente começou a sofrer com a concorrência do Paraguai, que o pessoal ia de ônibus sábado à noite para lá, trazia as coisas, montava, e a gente representava equipamentos de empresas de São Paulo, né? Na época Monidata, esse tipo de coisa assim, Scopus, Microtech, e a gente não conseguiu mais concorrer, né? Claro. Aí os custos ficaram muito agressivos. E a concorrência desleal, né? Exatamente. Aí eu fui para o Hospital Santa Catarina, trabalhei como gerente de TI lá durante 4 anos. E antes de tu falar do Hospital Santa Catarina, nunca te passou na cabeça ir pra cinema, pra fazer cinema? Queria muito, era um sonho, tá? Era um sonho, só que assim, faculdade de cinema naquela época só em São Paulo. Ah, em São Paulo, nem em Não, Florianópolis. Florianópolis não tinha, cara. Não pô, tinha, São Paulo. só São Paulo, tá? Entendi. E aí era um sonho impossível, né, cara? Sim. Não tinha, por mais que quisesse. né? Mas o que pesava mais a questão econômica? Econômica mesmo. Econômica. De ficar lá, permanecer pra fazer Assim, faculdade. meu pai tinha mais 2 filhas ainda que tinham, né? Eram na mais verdade, novas, mais né? novas, né? Sim. Tinha todo esse pessoal para ainda botar no rumo de uma Isso. faculdade, não Sim, sei o quê. sim. Então, assim, Não dava, tipo, pra te privilegiar, né? Deixar que elas e... Exatamente, entendi. exatamente, né? Então... Mas houve um sonho ali. Houve um sonho. Inclusive, quando eu estava na FURB, teve uma francesa que montou o Frenet em Blumenau, Fabiana Granzotto. Mas o Celestino não nada a ver? O Celestino Frenet. Sério? Meu, que massa, ela era uma professora que veio através da FURB, tá? E eles montaram o Celestino Frenet ali na Antônio da Veiga. Era numa casa ali, Antônio da hoje Veiga. tem um prédio já, não te Sim, dizer eu exatamente. lembro do você- Frenet lá na Hermann Hering lá. Sim, depois ele foi para lá, mas ele começou ali, tá? E ela era, assim, ela era apaixonada por mim, vamos dizer assim, mas no sentido de me admirar Sim. do que eu fazia, né? Do meu sonho e tudo mais, a gente conversava muito. E ela queria me levar para Itália. Não, eu vou dar um jeito, vou te arrumar uma bolsa de estudo. Só que assim, eu não tinha o preparo que a juventude tem hoje, tá? Eu fiquei com medo e acabei não indo, Sim, tá? ficou um pouco inseguro. Hoje eu digo assim, que oportunidade de jogar fora. Mas tá? só enfim, vai se saber depois, né, cara? exatamente, né? Talvez eu tivesse me dado muito bem, como talvez tivesse Podia ruído tá tudo ali, prêmio né? em Cannes lá. exatamente. Cannes é na França, né? Cannes da França, tá, né? tá. Mas ela queria, e ela disse, não, eu vou falar com alguém para te levar lá, para tu estudar lá, não sei o quê. Mas aí eu acabei declinando, disse para ela, não estou preparado, não sei o quê. Medo, né? A gente não tinha a ginga que tem hoje, né? Sim. Então, assim... Vai lá e mas faz, vai né? lá e o pessoal hoje tu vai, volta, é muito mais fácil as Sim. coisas, né? Mas então daí tu entrou lá no Hospital Santa Catarina, Santa né? Catarina. Eu fiquei lá 4 anos como gerente de informática e ali um dia eu recebi um telefone de um amigo meu e disseram, olha, tem uma empresa de São Paulo querendo se estabelecer em Blumenau e eu posso indicar teu nome? Eu disse, pode, né, cara? Não tem problema nenhum, né? E era a T-Systems, que veio se estabelecer aqui por causa da língua alemã. Sim. Né? Eles queriam gente que falasse alemão, não sei o quê. E aí foi assim, um negócio muito rápido. Me entrevistaram numa segunda, na sexta me disseram que estava fechado e já queriam que eu tivesse segunda-feira em São Paulo. Tá, foi um negócio meio maluco, assim, tá? E tu foi o funcionário número 1. Sim, fui para São Paulo, fiz 2 dias de curso e me deram a chave. Eu volto para o Blumenau e começo a contratar as pessoas. Cara, Foi uma coisa que muito louca, massa, cara. Muito cara, louco. Foi muito que 10 legal. aquilo. Foi uma experiência muito legal. Eu ouvi dizer aqui, acho que foi no Blumencast, que a T-Systems abriu aqui, né, em Blumenau, por essa questão mas para os alemão
aqui, né, o blumenauense atendeu os alemão, porque os alemão não gostam de ser atendido por alemão, porque é muito grosso, é isso mesmo? Não é só isso também, mas é que tinha isso também, né? Mas é que assim, eles estavam com uma dificuldade porque praticamente todo o suporte era feito na Índia, né? Ah, E o problema do indiano, que o indiano fala um inglês praticamente fluente. Tem aquele sotaque dele que é um pouco difícil, depende do indiano que você pega, é bem difícil. Eu mantenho contato hoje, fiz muita amizade com o pessoal lá até, né? Mas eles têm um sotaque característico, então assim, isso era muito complicado, tá? E o alemão gosta de ser atendido em alemão. Tu falou tudo, não é nem pela grosseria, mas é por ser atendido em alemão. Entendi. Tá? Se tu pegar alguns anos atrás, se tu fosse, eu trabalhei com vendas, né? Chegasse em Pomerode, tá? E tu dissesse, eu sou o Jorge, não sei o quê, blá. E se tu chegasse lá, ich bin Jorge, né? Viguetes, e já era outro atendimento. Tá? Era outro atendimento. Tá? Então, assim, tinha muito dessa cultura que hoje isso já se diluiu. Sim, tá? Não vejo mais isso. Sim. Mas tinha muito disso. Total, tá? Era muito forte. Tá? E na TC tu ficou quanto tempo, né? A TC fiquei 8 anos. Caramba. 8? 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 anos. 8 anos, cara. Tá? E agora já tô 8 anos na Philips. Na Philips. Mas tu aí saiu da TC e foi pra Philips? Foi pra Philips, direto. Tá. E o que tu faz lá na Philips? Na verdade, eu sou responsável por um suporte de um produto, né, que faz o armazenamento de imagens dos equipamentos médicos, tomografia, ressonância, não sei o quê. E eu tenho um time espalhado pela América Latina inteira. A gente suporta desde o México até embaixo na Argentina, Terra do Fogo, lá, Patagônia, né? É uma equipe grande, tem uma grande parte da equipe está no México, mas tem uma parte na Colômbia, uma parte em Peru, uma parte na Argentina e Brasil. Né? Então, assim, é uma equipe bastante grande, são praticamente quase 100 pessoas, né? E tudo gerenciado à distância. Hoje em dia ficou muito fácil, né, cara? Sim. Ficou muito fácil. Eu sou o único funcionário que está em Blumenau. Da tua equipe? Da minha equipe, tá? E a gente faz as reuniões todas. E tu vai lá presencialmente ou... Tu tens esse primeiro estilo? É o seguinte, porque é o seguinte, primeiro porque eu assumi esse time, assim, fortemente durante a pandemia, praticamente um pouquinho antes da pandemia, né? Eu acabei tomando essa frente como gerente da América Latina, né? Então, assim, já tive, mas não conheço todos pessoalmente, tá? É uma coisa que eu ainda preciso fazer, entende? Sim. Porque assim, mas não deu, né? Não consigo mais viajar e o tempo, então, mas eu digo assim, tu vai para Philips presencialmente ou tu faz home office em casa? Muita coisa em home office. Home office. Hoje em dia já é uma coisa tão normal, cara. Eu me adaptei tão bem, que massa. Tá? Porque até assim, tu não perde tempo no trânsito. Meu Deus, a qualidade de vida aumenta muito, né? Daí tu vai dizer, é porque aumenta o trabalho, né? Porque Na verdade, porque assim, tu tá dentro de casa, não sei se é porque sou eu, que a gente sempre se acostumou a trabalhar muito, né? Cara, pergunta pra minha esposa quantos dias eu almocei na frente do computador. Sim, isso, realmente tu acaba trabalhando mais. Fazendo reunião e coisa. Então assim, aumenta a tua carga de trabalho. Lógico. Verdade. Tem uma vantagem assim, tu tá dentro de casa, né? Quer pegar um cafezinho, né? Não pega se trânsito. Tu tens um pet, tu pode dar um carinho no pet e tal. Apesar de que muitas empresas já, né, tem pet friendly e tal, mas nada como tu tá em casa, né, cara? Essa questão assim de, tu perde menos tempo se preparando, né? Porque daí tu tem que sair às vezes quase 45 minutos antes pra chegar lá, ali não, né, cara? Ali tu já tu pode dormir um pouquinho mais e tal. Exato. Apesar que eu sou madrugador, cara. É mesmo? Então não tem esse problema. Naquela época lá que tu trabalhava 20 horas, né, cara? Exatamente. Eu, cara, todo dia 5h30 da manhã eu tô acordado. Não tem. Um negócio de costume já. Final de semana também? Final de semana 6 horas, 6h30. Minha mulher que diz, cara, sossega, meu. Não, mas eu não consigo, cara. É de ti. Já tá acostumado, tá? Mesmo que eu diga assim, eu vou dormir, mas chega uma hora, eu desperto e aí vai rolar para um lado, eu digo, quer saber, vou tomar um café, pronto, vou fazer vou começar o dia mesmo. Exatamente. Ô Jorge, e cara, tu em relação ao cinema, tu falou, eu vou no cinema, eu gosto só de filme legendado e tal, mas tu assiste em casa também, tu tens streaming... Em primeiro lugar, né? Eu tenho, como tu falou, acho que verdade, 4 mil filmes, verdade, eu consegui assistir tudo ainda, né? Sim. Não conseguiu assistir tudo? Não, eu achei que tu comprava... Tem coisa lacrada lá que eu nunca mexi. Esse aqui, né? É um caso, tava lacrado, ó. Né? Então, assim, tem muita coisa lá, né? Mas que eu na verdade, é uma coisa de colecionador, né? Porque, assim, hobby, né? Exatamente, um hobby, né?
Mas tem os streamings em casa também, alguma coisa, né? Mas assim, até tem um Paga pouco... 100 pila de streaming. Hoje Somando eu tenho tudo. pouco tempo para tirar para assistir, tá? A vida assim, realmente Bem corrida, bastante né? corrida, tá? É bastante corrida, a gente tem muita coisa, Tu é né? daqueles que fica assistindo o catálogo do Netflix, assim? A gente é muito assim, cara. Quando a gente vê, a gente não botou nada, mas a gente só fica seguindo, assim, meu Deus, que massa isso. Aí lê a sinopse e tal. Eu vou mais ou menos focado, assim, É? tá? Como eu leio, ainda acompanho muitas críticas, né? Ah, legal. Eu fico de olho, lançou, esse eu vou ver, Ah, tá? tá. Agora, assim, ficar assim... Zapeando. e olhando, não é difícil, não faço isso muito, tá? Às vezes acontece, tá? Tá lá assim, o que eu vou ver, tá? Tem 4 mil filmes dentro de casa e ainda fica naquela, o que eu vou ver, né, cara? É coisa de louco, né? Louco, ser humano é foda, Ser né? humano não tem umas coisas que não dá pra tu entender, né, cara? E tu falou tanto DVD e Blu-ray, Blu-ray, né? Mas sim. tu chegasse a ter alguma coisa de VHS? Tive alguma coisa, né? Só que assim, o problema do VHS é que... Embolora, né? Cara, Umidade, Blumenau, o DVD, de vez em quando eu faço manutenção nos filmes, abro. Os que estão lacrados não tem problema, Sim. tá? Mas os que estão abertos, muitas vezes você tem que começa a dar uns funguinhos assim no disco, né? Então tem que ir lá limpar, lavo, não sei o que, passo, né? E põe de volta. É verdade que se tu passar batom, ele dá uma polida, assim? Tipo, tu passa batom e depois tu pega o papel higiênico e dá uma limpadinha, Essa eu não assim, sabia, né? tá me contando uma coisa nova. Tipo, tá? dizem que pra tirar risco de CD, DVD e tal, tu passa batom. Eu sabia... Pasta de dente? Pasta de dente. Ah, sim. Tá, aquela A branca? bem branquinha, sem nada, sem nenhum... Isso. Aquela realmente funciona. Aquilo ali eu sempre achei também, disse que é pra aliança, assim, né? Pra polir Sim. aliança também funciona. Mas eu pensei, poli aliança vai arranhar o disco, né? Mas então... Mas funciona. Eu já tirei alguns riscos assim mais graves, né? Apesar que eu sou muito cuidadoso, né? Eu não empresto, sou muito chato com a minha coleção, né? Tu tinha às VHS vezes, alguma coisa também? tinha alguma coisa, mas aí eu acabei dando pro meu pai, porque ele tinha a coleção dele praticamente quase toda em VHS, né? E acabou indo lá pra prefeitura com que fim tomou também não sei te dizer. Essa é uma nostalgia já da minha infância, né? Porque daí eu peguei essa parte de locadora, de alugar filme e VHS, daí tinha as fitas verdes da Disney, né? Rei Leão e tal. E se tu falar em VHS, foi uma vez que quase meu pai me expulsou e me deserdou. Por quê? Quando eu comprei um aparelho de VHS e trouxe pra dentro de casa. Ah, claro, Nossa, ele cara. era... Pensa na encrenca que foi isso. Tu tá Pensa incentivando. na encrenca que foi isso. Tu Foi tá matando o cinema. Foi alguns dias de discussão. Cara. Mas- Eu até ia perguntar quanto tempo depois que a TV veio pra cá que vocês foram ter TV. Olha, eu vou Boa. te contar. Na minha casa, a primeira TV foi... Minha mãe sempre era uma pessoa de vanguarda, né? Ela que fazia as revoluções. Né? Minha mãe Peitava, sempre né? fazia... Como todo casamento, a mulher verdade. sempre manda. Tu pode dizer o que tu quiser e duvido que tem um homem aqui que diga assim, eu mando. Não. Se ele manda, é porque a mulher mandou ele dizer que ele manda. Isso. Porque senão não manda mesmo, né? Não verdade. tem jeito, né? Então, assim, quem comprou a primeira televisão, eu me lembro, foi a minha mãe, pra ver a Copa de 70. Olha só. Tá? Eu me lembro assim, quando eu era criança, a primeira televisão da rua era de um dentista, que morava lá na rua. Alvin tá? Schrader. Alvin Schrader. Aham. Ele comprou a TV em 69 para ver o homem pisar na lua. Tá? Tá, e assim, me lembro na época, tinha TV Tupi, né? Aham. Assim, a gente puxava o botão, surgia aquela bolinha lá no meio, e a bolinha ia abrindo, 2 horas para esquentar a TV, né? Apareceu, né? E até que entrava. E era meio chuviscada ainda, né? Exatamente. E era muito legal, assim, porque a TV começava às 5 da tarde só, porque não tinha transmissão o dia inteiro, era só 5 da tarde em diante. E a gurizada da rua toda ia lá assistir os desenhos Pepe Legal, Manda-Chuva, aquelas coisas. Se Pantera reunia, Cor-de-Rosa. a galera se reunia na casa dele para assistir. Mas a gente teve televisão só realmente nos anos 70. Então né? passou praticamente os anos 60 ali, que foi a popularização maior, Sim. sem TV em casa. Sem TV em casa. Não. loucura, E né? foi sim, essas coisas que mudaram muito, né, foram iniciativas da minha mãe, né? Nesse ponto ela tinha uma cabeça. Meu pai nunca dirigiu, ela que comprou um carro e foi dirigir, Olha. né? Na época da pipoca, né, meu pai era muito uma coisa que deixava ele revoltado, tinha o ping-pong, aqueles chicletes, né? E o pessoal pegava e
cuspia no chão, vinha outro, pisava em cima. Puta, ou quando os caras mais sacanas, ele colavam no encosto da cadeira ou no assento, Pra e alguém grudar. vinha, né? E sentava e saía com aquela mancha de chicletes atrás da detestava camisa. chiclete. Ele ficava louco, cara. Ficava louco. E tanto que a gente era proibido de vender chicletes dentro do cinema, tá? Ele não deixava. Se a tá? pessoa viesse, ela já Sim. vinha com. Aham. Aí a maior briga que eu vi dos dois foi exatamente quando minha mãe quis botar pipoca dentro do cinema e ele dizia que ia manchar tudo. Não, vai manchar o cinema todo, não sei o quê, mas ela, como toda mulher manda, né? Ela Vai acabou pronta, dobrando ele. E foi um sucesso. A pipoca dentro do cinema foi um sucesso. Tanto é que é lembrada, né? Até pela Lembrada, pessoa lá que exatamente. encontrou Ela com é ela, lembrada né? até hoje, por várias pessoas, né? Por causa da mulher da pipoca. Pô, né? ai, que massa. Negócio muito legal. Ô, Joyce, a gente tem uma mensagem, né, pro Jorge, né? Ali Temos. de um seguidor nosso, né? Manda então pra ele. O Rodrigo Ramos colocou. Ah, Rodrigo, grande Rodrigo. Abraço ao Jorge, bom dia com alegria sempre. Ah, é. Sempre, Rodrigo, é isso aí, é isso aí. Eu devo toda essa história do seu Rolex que está sendo aí, eu acho que um dos grandes incentivadores disso foi o Rodrigo. Verdade, né? Tá, Ele se preocupa muito em homenagear pessoas importantes no sentido de memória mesmo, Sim. né? Pessoas simples, como foi teu pai, mas pessoas que contribuíram muito com a cultura, né? Sim. E eu vejo que ele é um lutador também, muito grande da pela cultura cultura, blumenauense. verdade, Tá? Então, verdade. um grande abraço, Rodrigo. Verdade, a gente teve a oportunidade já, o prazer e a honra de encontrar com ele em alguns eventos, né? E a gente sempre vê a preocupação dele, assim, tá cada vez aumentando o arquivo histórico, sabe? Ele conversa com as pessoas, com as famílias, né? Para que aquele material não se perca, né? Para que aquilo ali se descentralize. Então ele luta muito pela história e pela democratização desses materiais, né? Então sempre com muito respeito, muita humildade que ele vai até os familiares, né? Pedir aquilo ali. Então é muito legal mesmo ter o Rodrigo, né, como secretário de Cultura aí, ajudando o Blumenau a crescer mais na sua história, né? Com certeza. Uma coisa que eu agora me lembrei também, tu falou do Cine às segundas-feiras, Cine Arte, né? Não, sextas-feiras. Sextas-feiras. Peraí. Agora o cinema do na Cine secretaria. Bush. Não, a secretaria é segunda-feira. Segunda, Toda segunda-feira, né? às Cine 19 Arte, horas. né? Cine Arte, sim. Mas teve uma época do Cine na Floresta. Tu lembra disso? Foi na época em que, como a gente falou do Rodrigo, que é secretário de Cultura, na época o secretário não era secretário, tinha um outro nome, né? Eu acho que, sei lá, da Fundação Cultural, né? Porque não era secretaria. O Nico Wolff. Ele veio aqui e aí ele falou do Cine na Floresta, que tinha sessões à noite, tipo, lá pelas 10 da noite, lá naquele bosque da Edith Gertner. Aí eles tinha projeção lá, colocavam um telão e geralmente era filme de terror. E eles se fantasiavam de fantasma. E teve uma vez, naquela rua lateral ali da Secretaria de Cultura, indo entre o mausoléu, né, e a Secretaria ali, indo pro horto ali, eles deram um susto no teu pai, que teu pai quase infartou também, cara. Mas e é uma coisa assim que eu lembro, eu não cheguei aí no Cine na Floresta, assim, mas eu lembro que saía algumas chamadas no jornal e tal. E eu achei uma sacada muito legal, assim, que tomara que voltasse, assim, porque, pô, imagina, cara, tu lá naquela floresta à noite, né, passando um filme também das antigas, tipo um Frankenstein, um Drácula e tal, e, pô, parece que tu fica mergulhado naquela temática, assim, sabe? Parece que a qualquer momento o galho lá da árvore vai se mexer, é legal, Que assim, legal, sabe? que legal. Então, e teu pai tava participando, que ele falou, não, o seu Rolex quase levou o susto exatamente porque ele tava participando lá da projeção. Tu vê, coisa que eu não sabia, porque também não... É tanta coisa, né? Não, e assim, chega uma hora que, né, depois assim, a gente mantinha contato com ele todos os dias praticamente. Ele, quando eu trabalhei na T-Systems, ele vinha todos os dias. Ele sentava, o meu escritório ficava no primeiro andar, ele sentava, porque todos os andares lá tem um sofá. Aí ele sentava no sofá, aí daqui a pouco passava alguém, avisa pro Jorge que eu tô aqui. Daí eu ia lá, ele assim, só vim aqui para saber, tá tudo bem contigo? Precisa de alguma coisa? Então assim, o carinho dele era... Eu dizia, pai, vamos lá tomar um cafezinho. Ah, tu paga um cafezinho para mim? Aí eu tinha lá ali no café house tomar um cafezinho. E aí ele ia de volta, mas todo dia ele vinha bater ponto. Cara. Tá? Que carinho, né, cara? Não, era assim... Pessoa que marcou muito, né? E se tu falar com várias pessoas do comércio, principalmente do Blumenau, cara, um negócio assim, maluco que ele marcou as pessoas nos últimos anos de vida, né? Fora
a época do cinema, que ele marcou muito fortemente as pessoas, né, por interagir, mas nesses últimos anos que ele teve na frente do cinema de arte, né, que ele passeava aí, que estava aposentado, porque assim, ele sempre foi uma pessoa que acordou muito cedo, tá? E é por isso que eu acho que eu também acordo cedo, né? Isso dele. Ele saía de casa, voltava meio-dia, almoçava, levantava e ia para a estrada de novo. Tá? E voltava 10, 11 horas da noite. Né? Não, ele tinha uma fobia por ficar preso em qualquer lugar. Tá? Porque ele foi uma criança muito controlada. Por quê? Porque a minha avó perdeu um filho com 5 anos de idade. Tá? Que era o irmão mais velho dele. Sim. Tá? E ela ficou meio traumatizada com isso. Sim. Perdeu, tipo, num acidente? Foi um acidente. Ele tinha um cavalinho de madeira, tá? E ele caiu do cavalo, bateu com a cabeça e morreu. Morreu, né? Então ela ficou muito traumatizada com isso. Tá? E ela que deu uma super proteção, como ele botou ele quase dentro de uma redoma de vidro. Tá? E o cinema foi a grande fuga dele. Tá? Foi a grande fuga. Então explica um pouquinho disso, né? Porque assim, ele não podia ver nada preso. Tá? A gente tinha cachorro, ele ia lá, o cachorro estava na corrente, ele soltava. Tinha passarinho, ele abria a gaiola e soltava. Tá? Ele disse, ninguém merece estar preso. Tá? Então ele tinha muito isso, essa coisa de estar solto, de estar livre. Né? Então, assim, de não ter nenhum tipo de amarra, né? Exatamente. Cara, que interessante essa parte, cara. Tu vê, a gente passou e não passou despercebido. Que bom que tu conseguiu trazer isso aí, que é uma característica bem importante, né? Até a própria questão do cinema, né? Porque o que faz quando a gente vê um filme, né? A gente se transporta para a história, né? Então, provavelmente, isso também ajudava muito, né? E ele vivia isso. Ele se transportava, ele criou um mundo dele, tá? Um mundo dele. Caramba. Tá. E ele gostava de um determinado tipo, assim? Ou era tudo? Tudo. Não tinha assim. Lógico, ele tinha os filmes preferidos dele, as atrizes de Hollywood dos anos 50, né? Ava Gardner, Barbara Stanwyck, né? Então assim que ele tinha uma admiração, né? Tanto que a Ava Gardner para ele era a mulher mais linda do cinema, né? Então tinha esse tipo de coisa, né? Ele conhecia, cara, os atores, diretores, atrizes, filme tal, não sei o que, tal. E eu sempre tive muito isso de querer ter esse mesmo conhecimento. Por isso que eu passava horas sentado olhando os livros dele, olhando os arquivos dele. Para tentar transferir todo esse conhecimento para tua cabeça. Exatamente, porque era um jeito de, assim, como ele estava sempre muito ocupado, era um jeito de eu chamar a atenção dele. Ó, pai, eu também tô aqui, tá? Eu também sou tão bom, né? Tipo, quero dividir esse hobby aqui pra gente poder ter coisas em comum a conversar. Exatamente, e tal, né? Porque assim, ele nunca, se for me perguntar, né? A gente nunca praticamente passeou muito junto, tá? Porque ele estava sempre envolvido no cinema. Era sábado, domingo, dia semana inteira, era a vida dele, né? E ele não tirava férias. Era um cara que... As férias que ele tirava eram, às vezes, uma semana, ia para São Paulo, comprava os livros dele lá, via os amigos e voltava. Isso eram as férias dele, né? As férias da família geralmente era com a minha mãe, né? Pegava o carro, botava todo mundo dentro da Brasília e levava pra praia, né? Então passava 10 dias na praia, alguma coisa assim, uma semana, mas ela também não podia se afastar muito, porque, né? Ela trabalhou com o que depois do cinema ali? Não, ela não trabalhou mais. Não trabalhou mais. Não trabalhou Ficou mais em casa, cuidando dos filhos e tal. Na verdade, cuidando dos netos, né? Dos netos já? Daí já eram mais os netos, né? E tu tens filhos? Tenho. Quantos? Dois. Um menino e uma menina. Uma menina e uma menina. Quantos anos eles têm, mais ou menos? O menino já tá com 24. 24. Tá morando na Holanda. Já estudou, formou lá. E a menina tem 14, que 14. É o meu xodózinho, né? Como é que são eles com cinema? Todos os dois gostam de cinema. Gostam bastante? Todos os dois gostam de cinema. E a minha filha, assim, tem muito, assim... quase seria uma versão feminina minha, entende? O mesmo gosto, gosta muito de rock and roll, gosta de tocar guitarra, né? Gosta de HK, entende? Então, assim, é quase um Jorge na versão feminina, né? Aí acaba tendo bastante conversa, assim, né? Bastante quando troca, ela diz, pai, vamos ver um filme, né? Aí a gente começa a ver um filme, pai, me indica um filme aí, né? O último que a gente viu até, que ela não conhecia, foi o Espera do Milagre. Cara, pai, que filmão, cara. Né? Essa aí era uma que em VHS vinha 2 fitas. Exatamente. Eram 3 horas de filme. 3 horas de filme. Eu acho que no SBT, cara, começava às 10 naquela tela de sucessos e até 1 da manhã, cara.
Meu, E baita isso filme. John isso Coffey. Isso exatamente. E o legal, tu me lembrou agora de uma outra coisa, né? Que antigamente, quando os filmes eram muito longos, tá? Tem alguns filmes que foram lançados agora em Blu-ray, né? Que eles trouxeram o filme na íntegra, tá? Então, o que aparece? Antes do filme, tinha o que eles chamavam de overture, abertura. Então, era uma tela fixa, né? E só tocava toda a trilha sonora do filme. Ficava tocando para as pessoas entrarem no cinema. Tá? Às vezes eram 5, 10 minutos, né? Para avisar as pessoas que o cinema ia começar. E lá pelo meio tinha o intervalo, né? Onde as pessoas podiam levantar, ir no banheiro, comprar mais uma pipoca, não sei o que, então tinha Enquanto mais trocava... 10 minutinhos. Não era trocava, não, era mesmo parada mesmo, porque era muito longo, né? Para as pessoas terem um tempo de ir no banheiro, não sei o que, não sei o que. Então, era um negócio muito louco, cara. Louco. Isso então, tipo, mesmo no GNC, digamos assim, há pouco tempo, assim, era assim. Ou não? Só o cinema de rua mesmo. Isso, cinema de rua lá é que os filmes já vinham com de Hollywood já vinham com essa montagem exatamente Botava feita. aquela trilha pra entrar no clima ali já do filme. Aparecia um telão grande assim, overture, né, que era a abertura, né, e ficava tocando a música do filme. Tá? E aí chegava lá pelas tantas, vinha lá em interval, né? E aí ficava tocando as músicas do filme. Enquanto o pessoal ia no banheiro, ia comprar mais uma pipoca. Os filmes mais longos tinha isso, tá? Pô, que interessante, mais longo cara. tinha isso. Um filme mais longo que VHS duplo é o Titanic também, né? Sim. Esse é o clássico, né? Um clássico. E a trilha também, né? Hoje em dia tá bem normal novamente. Teve uma época que os filmes diminuíram muito, era no máximo uma hora e meia, uma hora, porque o pessoal não aguentava dentro do cinema. É verdade. Né? E hoje, agora, com esse negócio principalmente dos quadrinhos aí. Os quadrinhos, né? dos universos e tal, né? Os filmes começaram a ficar mais longo, estendidos, né? Novamente. Sim. E o pessoal começou a se adaptar novamente com os filmes mais longos. Eu acho que até por causa dessa questão da explosão das séries. Sim. Tá? Porque, tipo, meio que é uma novela, acaba sendo, né? Sim. Então tu fica lá, pô, vou maratonar uma série. Tu passa o final de semana todo assistindo e duvidar ainda, né, mais tempo e tal. Exatamente. Então, tipo, pra ti acaba sendo um filme longo, né? Longo. Então, que tu vai juntando ali. Então, qual que é a diferença de tu assistir um filme longo ali por 2, 3 horas? Não é nada, né? Pra quem assiste série, né? Só que tem muita gente que não aguenta, tá? Não, eu já sei que, por 3 horas não. Vou deixar pra ver no stream, que daí eu vou parando e vou assistindo quando eu quero. Vai pegando de onde parou, né? Exatamente. Ou gente que acaba gostando mais de série exatamente por isso. A série, tipo, tem no máximo 1 hora, e daí eu sei que eu assisto uma por dia e pronto, né? Sim. Então tem essas coisinhas assim, né? Tu gosta de série ou não? Teu negócio é filme e pronto? Não, eu vejo alguma coisa. Mas assim, a série pra mim tem que ser muito dinâmica e ter uma história, um enredo muito interessante. Porque tem muita série assim que eu vejo assim, que é que nem novela, né? Novela eu sempre digo assim, tu assiste o meio, o começo, o meio e o fim. Tu sabe tudo, porque tem muita enrolação no meio. Tá? Encheção de linguiça. Eu sempre dizia que novela, o importante é tu assistir o capítulo da segunda e da sexta. Tá? Da segunda... tu viu o negócio, as duas pontas, né? Porque no meio aqui era só enrolação, não acontecia nada de importante. Né? Então, a série também tem muito, mas eu vejo assim que tem muitas séries, principalmente séries norueguesas, holandesas, dinamarquesas, cara, que tem uma qualidade fantástica. Saiu desse eixo de Estados Unidos, né? Hollywood e tal, né? Tá indo muito pra séries alemãs. A própria La Casa de Papel é espanhola, né? Espanhola. Aí tem aquele um muito legal que é um alemão, que é aquele, acho que é Como Vender Drogas Online. Cara, é uma série muito boa. Nossa, que série fantástica. Alemã. Eu vi uma alemã chamada, como é que era o nome agora da série? Era sobre um negócio de viagem no tempo. Não vou conseguir me recordar agora. Mas também é uma série muito boa. Então assim, eu tô vendo que assim, são enredos muito inteligentes, entende? Que Hollywood ficou meio... A mesma coisa. Né? Então, assim, tanto que tu pode ver, tem muitos filmes que estouram na Índia ou na Coreia, não sei o quê, e depois os caras fazem a versão americanizada. Pega o Infiltrados, tá? Aquele do Jack Nicholson e do... Sim. Cara, a versão original é um filme, acho que coreano.
Olha só, não Tá? sabia. É Assuntos Internos, o nome do filme. Olha. E aí os caras trouxeram... Lógico, ficou um baita filme Sim. Infiltrados, né? Mas é uma refilmagem. Ah. Tá? Então tem alguns assim que são refilmagens de roteiros muito bons. Tá? Uhum. Tu citou antes o Vanilla Sky. É. O Vanilla Sky, a primeira versão, é um filme espanhol. Abra los ojos. Meu, Tá? eu não Abra os sabia. olhos. Que Então louco. tem muita coisa que a gente não fica nem sabendo. Tu acha que é o Tá. original. Original, E ele e foi não é. inspirado. Tem um com o Jack Gyllenhaal agora, que também passou aí, que é um cara que atende um telefone. Ele trabalha na emergência, 911, mas também, a versão original desse filme é norueguês, se eu não me engano. Meu. Tá? Então tem muita coisa disso que... Tu nem fica sabendo. Nem fica sabendo. É, um filme coreano, né, que ganhou o Oscar foi aquele... Recentemente. Parasita. Né? Parasita. Filmaço, né, cara? Só que Super esses original. eles não refilmaram. Né? Eles vão deixar um tempinho, depois pode ser que volte. Tem um outro filme espanhol que é muito bom, não sei se tu já viu, Seus Olhos, com o Darim. Putz, como é que é o nome? Tanto filme, né, Jorge? Eu não consigo mais me lembrar tudo, cara. A cabeça já não me ajuda. Deixa eu te mano. perguntar, tu tens algum... tu falou que teu pai não tinha, né, nenhuma preferência. Tu tens alguma preferência, assim, por Eu gosto muito de filme policial. filme policial? Muito, gosto muito. Principalmente, assim, um filme que tem uns finais meio surpreendentes, tá? Tipo assim... não Chamas sei- da Vingança. Sim, Chamas da Vingança, mas assim, eu vou te citar aí Os Suspeitos, não sei se tu chegou a ver, Com... com o Kevin Spacey. Mas tem aquele outro a lá, história de um navio que sofre um incêndio, tá? não, E acho aí e tem um cara, um personagem chamado Kaiser Soucer, que todo mundo tem medo. Cara, e se tu pegar este filme, veja Os Suspeitos. Tá, Tem vou ver. dois Os Suspeitos. Tem um com Jack Hugman, que é mais novo, tá? E tem esses Suspeitos aí que é do mais antigo, tá? Boa. Cara, o final é surpreendente. É mesmo? Tu não... Cara, a sacada Código do de final conduta também é surpreendente. né? também, muito bom. Então, assim, eu Tem gosto de filme vários. assim que me surpreenda no Sim, final, entende? sim. Me dê um Não- negócio, não tem aquele clichêzão, né? que termina. E assim, se tiver um final que fique em aberto, melhor ainda. Sim. Tá? Pô, Pra mas tu aí, dar- e aí, ponta que solta, ficou- né? Exatamente. O que vai acontecer? Vai ter continuação ou Que não? o Hitchcock falava sempre que é o MacGuffin, né? É? Que é uma coisa que você cria, né? Para prender as pessoas, e nem sempre aquilo é a parte mais importante. Mas não é. Isso. Tem um filme chamado Ronin, com Robert De Niro, que o filme inteiro é os caras correndo aí, o troço, e tem um negócio de uma mala. Uma mala. E o filme termina e ninguém sabe o que tem dentro da mala. Nossa, cara. Cara, Pensa que agonia. Nossa, é um baita filme também, cara. O um Ilha do baita. Medo também é Ilha bom, do Medo. né? Scorsese, né, cara? Não Scorsese. tem aí, Pode tu crer. já vai. Difícil o cara fazer alguma coisa ruim, tá? E aí tinha te perguntado da série, tu falou, né? Quais séries que tu assistiu, então? A primeira série que eu assisti de ponta a ponta foi uma série chamada Arquivo X. Tu chegou a ver? Sim. Cara, Mas, tipo assim, não vi tudo, mas eu vi alguns eu- episódios, eu- assim. Eu eu quero vi. pegar e quero maratonar Arquivo X. Lembra que eu comecei a colocar, Joyce? Sim. Aí X-Files. Breaking Bad é outra série que eu Breaking gostei Bad. muito. Essa eu demorei pra assistir e demorei pra gostar. Eu gostei depois, assim, mas praticamente depois da primeira temporada, assim. Eu não aí- gosto muito de série que tu tem que demorar muito pra... O pessoal fala assim, depois da segunda temporada fica bom. Eu não gosto disso, tem que Não, pegar na primeira. Eu sou bem sério contigo, assim. Séries longas são poucas que eu assisti, tá? Eu gosto de série assim, 8 episódios. Pronto. Aham, eu terminou, também gosto né? assim, aham. Eu vi agora Stranger Things, que eu gostei, né? Apesar que as últimas temporadas acho que já perdeu um pouco o foco da coisa. A tá? primeira temporada eu não curti, daí tipo, cara, eu já não assisto nem todas as outras, assim. Eu também. Eu pego meio que raiva, porque é um monstro que não aparecia e ficava as crianças lá e tal, e não só aparecia os barulhos. É que me lembrou muito os anos 80. Ah, claro. Tá? Que eu Aí vivi, sim, entende? sim. Então você tem muita essa da coisa da Walkman, a nostalgia. bicicletinha, Tem tudo. muita essa questão da nostalgia. Faz tá? sentido pra caramba. Game of Thrones foi uma série que eu vi. E vai Os voltar com um Vikings, spin-off, né? Sim. Casa do Dragão, né? Exatamente, Aham. tá? Então tem algumas séries que eu vi que eu curti bastante, tá? Mas assim, eu sou meio relutante com série também, assim, tem que me chamar muito para eu entrar no clima, porque eu também não tenho saco para ficar vendo 10 temporadas aí, né? né? Outra que eu gostava muito
Era uma Modern Family. Modern Family é a animação daí, né? Não. Ah, não. É um filme que... Era Family Guy, eu tava... Muito, tinha uma coisa assim, bem de família, assim. Um amigo meu falou esse final de semana, Modern Family, muito bom, cara. Só que saiu do catálogo. Saiu? Uhum. Não tá em nenhuma de streaming? Que eu saiba, não. Ah, tá. Saiu de catálogo. Cara, ele falou que é muito bom esse, que é umas sacadinhas, assim, muito legais, Sim. assim, fora de... Mas tem um personagem, o Phil, que é muito engraçado, cara. Ele é todo atrapalhado não, assim, ele é corretor de imóveis, mas, cara, é muito engraçado. As coisas que ele faz, cara, é muito legal, assim, remete muito. Cara, eu acho que... Quanto tempo tu acha que deu? Cara, não faço nem ideia. Eu tô aqui tão... Né? Tô tranquilo voando, aqui, né? começando a puxar um assunto, traz outro e vambora, e vamos emendando. Isso que é bom, né, cara? Uma conversa assim, uma conversa aberta, né, cara? Que a gente vai... Meu, e às vezes... Né, foram 148 episódios. Às vezes a gente não consegue ter uma conversa tão gostosa assim, sabe? Tão aberta. Às vezes é mais o convidado falando da história, que é interessante, mas a gente às vezes não tem tanta troca. Aqui foi tão legal que foi realmente uma troca, assim, sabe? Eu pude falar um pouquinho das minhas experiências, do que eu lembro, da minha memória, e tu foi falando, assim. Cara, foi um episódio fantástico. Legal. Pra te saber, 1h40. Uou! Quase 2 horas aí, cara. E eu tô muito contente, muito feliz de ter conhecido um pouco mais a quem foi teu pai, né, Herbert Rollins, e tô muito ansioso para assistir ainda o documentário, né, e fico feliz que ele esteja sendo homenageado não só no documentário, como também no prêmio, e tenho certeza que ele ainda vai ser mais homenageado, e saber, cara, que ele colocou aí uma boa educação, que ele conseguiu transferir valores, não só ele, a tua mãe também tem grande participação nisso, né, Dona Lori, né? Dona Lori. E, cara, assim, te agradecer por esse papo, por essa conversa. É num tema tão gostoso, né? Que fala sobre nostalgia, que fala sobre união de pessoas, né? Quantos namoros aconteceram, quantas crianças puderam já ter várias memórias positivas, né? E porque o cinema sempre faz a gente sorrir, a gente lembrar, a gente se aventurar, a gente imaginar, a gente ir para um mundo desconhecido e tudo mais, né? E tu me deu essa oportunidade hoje de ir para esse mundo e agora a gente tá aqui voltando e aterrissando de novo no planeta Terra, cara. Muito obrigado, Jorge. Olha, eu que agradeço a vocês essa oportunidade que a gente acaba não conversando isso no dia a dia, né? Então sempre é uma oportunidade de lembrar, assim, traz tantas lembranças, tantas coisas boas, né? Que a gente viveu com a família, né? Me trouxe tanta coisa assim que, podia falar 4, 5 horas aqui, né? Mas me remeteu muito à minha infância, ao que eu vivi, né? Quantas coisas a gente passou assim dentro do cinema, né? E vivenciou, pessoas que a gente conheceu, que fez amizade, que até hoje são amigos, né? Quantas pessoas que eu vi que namoraram, casaram, depois trouxeram os filhos. Sim, né? Vi a mulher grávida, depois com um filho no cinema. Então é muito rico isso, toda essa coisa que se criou, né? E é uma pena que o cinema de rua acabou, mas na verdade coisa normal é cíclico, né? Cíclico, vezes, né? Hoje tu imagina, como tu vai num cinema de rua, como é que tu vai estacionar, entende? Hoje já tem toda essa complicação de estacionar e tudo mais, né? Então, assim, era uma tendência natural que o cinema migrasse para o shopping e para alguns lugares, assim, né? Eu sei que já houve várias tentativas de outras cidades de reviver, mas é complicado, tá? É bem complicado. Mas, olha, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por essa experiência maravilhosa e foi fantástico, que bom, tá? Cara, que bom, a gente tá junto aqui e talvez um dia a gente volte de novo para bater mais um outro papo aí, para trocar mais um pouco de ideia. As portas aqui do Blumencast sempre estão abertas e a gente quer te presentear aqui com o nosso boné do Blumencast para te nunca esquecer desse episódio. Inclusive a gente fez questão de personalizar com o teu nome aqui, ó. Cara. E, cara, receba de coração aí, né? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Usarei e farei bom uso dele, com toda certeza. Obrigado, Jorge, pelo carinho. E falar aí pro pessoal que queira, de repente, fazer um boné aí, a gente tem a nossa parceira NZ Caps, inclusive tá chegando o Stamptish, né? Teremos o grupo dos capivaras do Blumencast lá.
E a gente, né, a gente já tem o nosso boné, né, Joyce? A gente vai usar o nosso boné aí do Blumencast. E se você tem um grupo e quiser fazer, né, personalização aí com a logo do seu grupo, inclusive com a personalização do nome, do nome aí de cada pessoa do seu grupo, fala com a NZ Caps que eles fazem a partir de uma peça, tá? Não tem pedido mínimo. A partir de uma peça eles já fazem lá para você. É rapidinho. Jorge, mais uma vez te agradecer, né? Foi um papo fantástico aí. Te parabenizar, né, pela tua carreira também. E que em breve aí a gente volte a se falar e conversar um pouco mais aí desse tema tão gostoso que é o cinema. Ok. Muito obrigado. Boa noite a todos aí que nos ouviram aí, acompanharam esse episódio. Tá? E desejo a vocês aí muitos Blumencast ainda pela frente. Obrigado, cara. Obrigado. E obrigado aí para todo mundo que acompanhou e assistiu a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comenta quais são as suas lembranças do cinema. Curta esse episódio, compartilhe, isso é o mais importante, gente. Vamos fazer chegar o Blumencast aí a mais blumenauenses, a mais pessoas que gostam da história de Blumenau, das pessoas que marcaram a nossa cidade aqui, para que a gente possa continuar, assim como o seu Herbert Rollets fez, né? Com unhas e dentes aqui, a questão da cultura, que a gente possa também levar ainda mais cultura aí para mais pessoas, tá certo? Então até o próximo episódio e tchau!